Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Sua Resenha, o podcast feito para criar interação entre apresentadores. E o convidado é para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multistúdio, @meu Multistúdio, aqui no Parque de Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Sua Resenha Podcast, que aliás você já pode seguir. Se inscreva no canal, ative o sininho, pega aqui e compartilha para os seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever no nosso Instagram, que é @soresenhapodcast, @soresenhapodcast, para que você chega, assiste lá você entra, assiste os cortes, tem uma temperatura mais ou menos do que é bom e corre lá para o nosso canal para assistir o nosso conteúdo, tá legal? Então, o Só Resenha Podcast é apresentado por mim, Hilton Matos, jornalista, e hoje eu tenho duas figuras aqui, eu tenho presenças ilustres de dois especialistas em marketing e licenciamento. Eu já vou apresentá-los, meus amigos e grandes empreendedores. Os caras estão revolucionando o business o empreendedorismo dentro do esporte. A gente vai falar muito sobre isso. Olha, você que está aí, vai começar a assistir a gente, que tem uma ideia de empreender, não sabe mais ou menos, você vai aprender aqui que tem uma oportunidade interessantíssima, tem uma grande oportunidade dentro dos seus olhos, que é dentro do esporte. E para isso, para você entender, sair do entendimento intelectual e cair na real para saber do que eu estou falando, o que se trata, para você aprender. E quando acabar o programa, procurar essas duas feras aqui, eu vou apresentar Cisne Loureiro, João Toma, que são, vou pegar minha colher aqui, os donos, são os CEOs, os sócios da Licença Esporte, que é a rede de ensino de esporte que mais cresce do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado, Hilton. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, por estar recebendo a gente aqui. A gente está podendo falar sobre exatamente isso que você falou, empreender no esporte, né? Eu acho que vai ser um papo bacana, legal. E pela primeira vez estou num podcast junto com o meu sócio, meu irmão, João Tuma, que nessa batalha aí de empreendedorismo a gente já tem alguns anos na história. Foi ele que me tira, né, vamos dizer assim, da CLT, é ele que me tira do trabalho em clube e me convence a fazermos essa jornada que está sendo maravilhosa, que é empreender com esporte, que é uma coisa que, para mim, é muito gostoso. É muito legal estar aqui, Hilton. Obrigado pela oportunidade aí. Realmente, acho que é a primeira vez aí que eu estou trocando essa bola com o Cisne. A gente está com um crescimento muito acelerado da empresa. A gente é a rede de ensino de esporte que mais cresce no Brasil. Então, você imagina a correria que é o dia a dia. A gente não tinha tido oportunidade ainda de estar junto num podcast, mas aqui a gente fez questão de vir junto, até porque a gente acha que essa conexão é super importante. E como eu estava conversando com o Cisne pouco antes de entrar, né, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender, né, o quão possível e acessível é empreender no esporte, né? Eu acho que é um sonho para muita gente empreender, é um sonho para muita gente trabalhar com futebol, só que pensar e unir as duas coisas, eu acho que muitas vezes parece algo muito longe e pode estar muito mais perto do que você imagina. Porque assim, pelo que a gente estava conversando, a gente vai bater muito nesse papo, mas já vamos entrando aqui. Se antes, de repente, a barreira de entrada para o leigo era alta, era desconhecida, mas a barreira de entrada é muito difícil. Com a metodologia de vocês, a gente vai falar muito sobre isso aqui, com a Licença Esporte, a barreira, vocês comprovam que a barreira de entrada não é tão grande, né? Na verdade, acho que esse ponto que você está colocando é muito relevante, né? E eu acho que não é só nesse segmento de empreendedorismo. Eu me considero empreendedor, acho que desde que eu nasci, tive várias iniciativas empreendedoras. Eu me dei conta há pouco tempo atrás que eu nunca tive a carteira de trabalho. Que eu precisei do número da carteira de trabalho e descobri que eu não tenho. Nunca tive, nunca tirei. E nem eu tinha me atentado a isso. E aí, até comentando isso no grupo da família, a minha prima falou assim, mas você não tem carteira de trabalho? Que eu comentei isso, né? Como é que você vai se aposentar? Ela colocou isso, né? Aí eu falei, cara, fazer igual o vovô, só vou parar de trabalhar 5 minutos depois de morrer. Porque eu gosto realmente do que eu faço. E, na verdade, tem uma questão de ordem prática que é assim, hoje as pessoas se dão a oportunidade de empreender. A CLT, como o Sidney falou, já não é, acho que é a realidade da maioria dos brasileiros. E aí as pessoas começam a empreender em vários segmentos diferentes. E o que a gente está vendo hoje é que existe uma oportunidade muito grande de empreender no futebol e de democratizar, como você falou, o acesso à oportunidade de empreender no futebol. Então, acho que é isso que a gente está conseguindo trazer para o mercado, e o mercado vem recebendo muito bem, tanto do lado dos clubes, quanto do lado dos empreendedores que tocam as unidades, que são as academias de futebol. E tem aquela frase, né, que escolha algo que você ama fazer, que você nunca vai estar trabalhando, né? Não tem uma frase dessa, o pessoal usa muito. E quem não ama esporte, né? Principalmente futebol, todo brasileiro
né? Ele primeiro sonha em ser jogador, aí a maioria não consegue, né? O funil é grande, é pequeno, né? E depois você quer trabalhar com futebol de alguma maneira. E muitas das vezes as pessoas não sabem como ou não têm estruturação, né, para te ajudar, não tem estrutura, conhecimento para passar para as pessoas para elas poderem entrar nessa paixão que é o futebol. E hoje a gente consegue fazer isso através da nossa empresa, né? Trazer essas pessoas que amam o futebol para trabalhar naquilo que elas gostam e aí não vira um trabalho, né? Vai virar um prazer. Vamos dar só um passinho atrás, porque na tua abertura, Cid, você falou que o João foi o cara que te tirou te colocou nesse lugar que vocês estão hoje. E para quem está acompanhando a gente, só para conhecer um pouco melhor, fala um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua história também, João, como vocês se conheceram, para a gente para as pessoas entenderem como é que vocês chegaram aqui, né? Por que vocês estão aqui, quem são vocês, como é que vocês chegaram, e quando vocês falarem do sucesso de vocês, vai ficar mais fácil delas entenderem por que vocês são um sucesso. Então, eu queria que vocês fizessem uma prévia apresentação. O João falou que ele nunca teve carteira de trabalho. Eu tive que ter, assim, né? Mas eu também sempre quis empreender muito, muito. Sempre também... eu tinha um lado, né? Para querer ter meu negócio, trabalhar, enfim. E eu, formado em educação física, professor, trabalhei a vida inteira no futebol, na CLT, nos clubes, mas por fora sempre, até porque eu sempre sonhei em trabalhar com futebol, e o caminho, muitas das vezes, você trabalha muitos anos, ou ganhando muito pouco, ou trabalhando de graça, né? Então, você tem que dar um jeito de trabalhar com outras coisas. Então, eu tive academia de ginástica, e não deu certo, a gente não conseguiu seguir adiante e tudo. E teve um determinado momento que eu estava morando na Espanha e eu via muita coisa lá relacionado a livros, DVDs de futebol e tudo mais. E eu voltei com uma ideia para o Brasil, que era fazer o DVD do Romário, né? E aí eu precisava de uma empresa que me ajudasse a formatar esse negócio e também, na época, né, a lei de incentivo ao audiovisual, a lei Rouanet, né? E aí eu procurei uma empresa, né? E aí é engraçada essa história, o João fala que, sei lá, era 2006 isso, né, João? Eu já fui no Google e o João já investia, já botava tráfego pago, né, que se chama hoje, naquela época já. E a primeira empresa que aparece era dele, Google, né? era o link, E aí eu bati lá na porta da empresa dele e foi assim que eu conheci o João. Falei, cara, eu tenho esse projeto aqui, eu tenho um contrato assinado com o Romário e eu preciso de alguém que me ajude a executar. E nós fizemos essa amizade, começou profissionalmente em 2006, lançamos o DVD do Romário, botamos 846 gols do Romário num DVD. Para a turma nova aí, quem não sabe o que é DVD, pesquisa aí no Google, porque hoje em dia ninguém usa mais DVD. E mais, fizemos um lançamento nacional em banca de jornal, que também é uma coisa que está ficando rara hoje em dia, também você achar uma banca de jornal. Então, isso foi lá em 2006 e aí a gente nos tornamos amigos e parceiros em negócios. E o João foi meio que me dando uma mentoria de como desde 2006, de como eu poderia pegar o meu conhecimento dentro do esporte, dentro de tudo que eu estudei, dentro de tudo que eu tive como experiência profissional e trazer para o mundo corporativo, para empreender. E a gente fez alguns outros projetos, fizemos o evento de 25 anos de comemoração do título de campeão do mundo do Flamengo em Volta Redonda, enfim. Só que a gente sempre tinha projetos de início, meio e fim, né? E depois de um tempo que eu falei para ele, meu irmão, realmente eu não aguento mais trabalhar em clube, e aí a gente sentou e a gente começou a desenhar alguns business, né? A gente tem um sistema de tecnologia também, começou por aí para a escola de esporte, e agora a gente tem a licença esporte também. Isso tudo começou com ele. É ele que me trouxe para esse mundo depois desse trabalho que a gente teve com o DVD do Romário, e a gente desenvolveu o que a gente tem hoje. Tá, e para quem está te vendo agora, tá falando assim, pô, mas esse cara trabalhou no Botafogo. Fala só um pouquinho, você trabalhou no Botafogo, foi diretor Trabalhei de futebol no Botafogo. quase 5 anos e meio, quase 6 anos no Botafogo. Fui diretor da base 4 anos, diretor do futebol profissional por 1 ano e meio. Além do Botafogo, trabalhei em vários outros em vários outros clubes aqui no Brasil. Tenho uma formação aqui no Brasil, tenho uma formação lá fora também. Na época que eu morei em Madrid, na Espanha, eu fiz o curso da UEFA nível 1, 2 e 3, fiz Fundação Real Madrid de Gestão Esportiva, enfim. E aí que eu comecei a enxergar o que tinha de business em volta do futebol e não só o olhar para dentro do campo que eu tinha como gestor ou como treinador. Então, eu consegui começar a ampliar o horizonte do mercado do futebol que existe em volta. E aí, com essa fera aqui do meu lado, a gente conseguiu alinhar aí a minha experiência, o meu conhecimento da área com
a experiência e o conhecimento dele de empreender e a gente fez esse casamento aí que está dando certo. Tá vendo como é que nada vem por acaso? E o quanto foi importante você trazer essa tua experiência de dentro de clube, do futebol, na prática, para o business hoje? Cara, a O gente que tem... você viu ali que... A gente sabe hoje que os clubes, né, e o João hoje tem esse conhecimento, depois desse tempo todo, e o João até no início também não entendia, por isso que foi bom esse casamento, porque o João, Complementa, né? isso, a experiência de um Sim. com o conhecimento do outro, a gente fez isso dar certo. Mas o que eu sempre expliquei e comentei que as pessoas não têm, que assim, o clube de futebol hoje, ele é voltado para o futebol, para o alto rendimento, para o desenvolvimento do time. E a equipe toda que está em volta, ela está focada nisso. O marketing, o comercial, você trabalhou em clube, você sabe, assessoria de imprensa. Cara, é um jogo quarta e final de semana. É meio de semana e final de semana. Então, por exemplo, vamos pegar o caso do Botafogo. O Botafogo ganhou agora do Palmeiras, passou para as quartas de finais. Cara, o clube inteiro está voltado agora, né, para o Campeonato Brasileiro, se manter na liderança, para o próximo jogo da Libertadores. Então, quando você vai falar com o comercial está preocupado em como trazer dinheiro e aproveitar o momento do clube. O marketing está preocupado em como desenvolver peças de publicidade e tudo voltado para esse momento do clube. Então, os outros projetos periféricos que ficam em volta, muitas das vezes os clubes não têm braço, não porque não quer, mas não tem braço, não tem estrutura para desenvolver. Então, foi isso que eu mais falei com o João e mais mostrei para ele, e o João falou, então vamos montar uma estrutura que a gente possa se conectar com o clube e dar todo esse apoio ao clube que ele precisa para conseguir desenvolver outros negócios para o clube e que não dependa da estrutura do clube. A gente estrutura isso para o clube. Foi mais ou menos isso, né, João? Eu acho que é muito uma visão, como eu falei, que veio convergindo com uma necessidade de mercado. As pessoas passaram a descobrir o empreendedorismo, passaram a querer empreender, passaram a ter sucesso empreendendo mais do que na CLT. E eu acho que essa virada veio também com um momento de muita profissionalização dos clubes. Tá? Eu venho da área de consultoria, eu sou advogado de formação, fiz MBA em Marketing na FGV. E entre algumas formações que eu tive a oportunidade de fazer, eu tive uma formação no MIT. E quando eu voltei de lá, eu voltei na cabeça querendo sair da área de consultoria para trabalhar na área de produto, né? Você conseguir trabalhar com algo que fosse replicável, escalável, enfim, tivesse senso de pertencimento, comunidade. E aí, quando a gente começou a ver essa oportunidade dentro do futebol e a trabalhar essa oportunidade dentro do futebol, a gente começou a entender que tinha um caminho grande para você estruturar a rede como um todo, fazendo esse processo de desenvolvimento das academias de futebol dos clubes, né? Porque hoje é inegável o know-how dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro na capacitação dos atletas, e isso é uma coisa que o Sidney sempre bateu muito e a gente trocou muita bola em relação a isso, né? O futebol, ele é sim ensinável em até certo ponto, e depois eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. E uma coisa que a gente sempre fala quando a gente começa o nosso curso de formação. Quando você compra uma licença, você vai participar de um curso de formação na sede do clube, e aí tem vários pontos que a gente aborda, e o começo a gente sempre começa perguntando o que a pessoa ensina numa academia de futebol, numa escola de futebol. E aí muita gente fala de sonho, muita gente fala de realização, muita gente fala de oportunidade, saúde, bem-estar, quando na verdade você ensina uma modalidade esportiva, né? A prática de uma modalidade esportiva. E como você ensina, né? Qual metodologia você usa? Quais são os exercícios? Isso já foi desenvolvido por alguém que tem algum tipo de conhecimento na área? Ou será que cada professor dá a sua aula? Aí ele briga com a mulher, aí passa a ser coletivo. Hoje é coletivo, aí ele fica lá no telefone batendo boca com a mulher na beirada do campo, que é uma coisa que acontece também. Então a gente começou a perceber que o processo ele poderia ser estruturado. Hoje no mercado você tem uma série de teses relacionadas a ensino esportivo que são peculiares de cada um, né? Eu acho que tem essa discussão muito grande, né, Sidney? O que funciona, o que não funciona, eu sei mais do que você. Só que o que a gente conseguiu fazer foi verticalizar, trazer uma metodologia validada e, principalmente, né, fazer com que aquela metodologia aplicada a um aluno de alta performance, né, seja algo que reflita o encaminhamento profissional desse aluno. Então, hoje, quando você compra uma licença de uma academia de futebol, você recebe uma metodologia de ensino, os exercícios vêm em 3D através de um sistema que a gente disponibiliza, e, a partir daí, você consegue capacitar os seus alunos e depois a gente te auxilia nesse encaminhamento para a base do clube. E, inclusive, um ponto interessante é que existe, inclusive, uma bonificação para a unidade que revelar jogador em cima do que tiver de proveito econômico do atleta. É isso aí. É o que a gente fala, é o seguinte, a gente está mudando a forma de ensinar esporte no Brasil.
tá? E a gente faz um paralelo disso tudo que o João falou da metodologia que a gente leva para as academias de futebol com a escola recorrente que a gente chama, né? Onde você bota teu filho para aprender português, geografia, matemática, história, né? Então você tem uma escola onde você bota seu filho e você sabe que ele vai ficar ali de janeiro a dezembro aprendendo um conteúdo pedagógico, progressivo e que no final do ano ele vai ser avaliado se ele melhorou, não melhorou, se ele aprendeu ou não, né? Quando você transporta esse ensino para o esporte, no Brasil inteiro você vem com a história da escolinha. O nome já é E pejorativo. vocês abominam esse nome, né? Aqui é proibido falar. Na empresa, dentro da empresa, em todos os textos e tudo, não existe escolinha. Desqualifica Existem escolinhas. O a nosso não. inteligência, vocês colocam uma inteligência no negócio que não merece. Que a gente vira uma escola de esporte. Por isso que a gente fala, a primeira pergunta que a gente faz no curso é o que uma escola de esporte vende, como o João falou. As pessoas falam tudo, menos o aprendizado de uma modalidade esportiva, que é o que vende. O resto vem junto. A saúde vem junto, a socialização vem junto, o sonho de ser jogador vem junto, a partir daquele momento que você ensina a aprender uma modalidade esportiva. Então, esse é o nosso conceito. E como a gente faz isso? Plugando a nossa empresa numa grande marca, num grande clube. Hoje, a gente tem 3 grandes clubes trabalhando com a gente, vem mais clubes por aí, a gente já está em negociação com outros clubes, que é o Vitória da Bahia, o Atlético Mineiro e o Botafogo. Então, esses 3 clubes já entenderam o que a gente pode ajudar os clubes no licenciamento dessa marca através desse modelo de escola de esporte, né? No caso, escola de futebol. Então, a gente consegue desenvolver isso para os clubes, né? Naquilo que eu falei antes, que o clube não tem braço, não tem, né, tempo e não tem foco por ser um clube de alta performance, né? Então, a gente consegue, através da licença, entregar isso para o clube. E, ao mesmo tempo, consegue trazer os empreendedores, as pessoas que querem empreender no futebol, numa paixão nacional, com um sonho e que ele pode. Muitas das vezes a gente vinha pessoas, né, procurar a gente, né, João, falando: mas eu não sei dar aula, eu posso ter uma escola de esporte? Claro, você tem que saber gerir um negócio e não dar aula. Esse modelo de escolinha, ele hoje é gerido por professores de educação física como eu fui lá atrás, que eu tinha uma escolinha de futebol, mas eu não entendia de técnica de venda, retenção de aluno, funil de venda, que isso aí a gente traz muito mastigado para o dono da escola. E a metodologia, como o João falou. A gente pega a metodologia do clube e entrega as aulas montadas, formadas, exercícios e tudo mais. Então, hoje você pode empreender no esporte. E tem um ponto muito importante, que eu acho que vale a pena a gente dar um passinho para trás aqui, para poder explicar um pouco de todo o ecossistema que a gente está envolvido, né? Então, como é que funciona a licença, como é que funciona o sistema, como é que funciona a relação com o clube, o que é cada coisa. Eu acho que aí a gente consegue dar uma ambientada também em quem está ouvindo a gente até agora, né? Então, só para explicar isso para vocês, a licença ela é uma empresa que hoje ela é o Airbnb no ensino esportivo, né? A gente não tem nenhuma unidade própria, mas, na verdade, a gente hoje é a rede de ensino esportivo que mais cresce no Brasil e, atualmente, já somos a 3ª maior rede de ensino esportivo do Brasil. E como é que funciona, né, a nossa operação? A gente trabalha licenciando marcas de grandes clubes, como o Sidney falou. Então, hoje a gente tem, com exclusividade, né, a marca do Botafogo, do Esporte Clube Vitória, do Clube Atlético Mineiro. E a gente dá a oportunidade para o empreendedor de abrir uma unidade licenciada de uma academia de futebol. E a gente dá todo o suporte necessário para que ele possa abrir. Então, temos parceiros para fornecimento do sistema de meio de pagamento e controle da metodologia, temos parceiros para fornecimento de uniforme, temos parceiros para fornecimento de toda a estrutura de suporte a vendas e marketing, temos parceiros que acompanham agora todo o processo de inadimplência e cobrança. Então, quando você vai abrir a sua unidade, assim como acontece hoje numa rede tradicional, né, você vai abrir um McDonald's, você vai abrir um Burger King, ele vai te ensinar a fazer o Big Mac, a fazer o Whopper, e isso a gente ensina através da metodologia do clube. A gente também te auxilia em todos os processos de negócio. Então, como você vai adquirir um novo aluno? A gente já tem isso mapeado, a gente já tem melhores práticas, a gente sabe como as escolas fazem para adquirir esses alunos, né? E a gente dá uma exclusividade regional. Então, o que acaba acontecendo? Naquela área de atuação, você não vai ter um novo entrante com a mesma marca que você, vendendo o ensino esportivo daquela bandeira de futebol. E é muito importante entender que isso vem acoplado a acesso à base do clube, ação de entrada em campo ou match day em dias de jogos,
Eventos de Dia dos Pais, do Dia das Mães, produtos colecionáveis, né? Sou jogador da Academia de Futebol do Galo. Presença de olheiros nos clubes, em eventos na sua unidade. Campeonatos nacionais, né? A gente tem eventos dentro da Arena MRV, eventos dentro do Newton Santos. Então é muito interessante você conseguir verticalizar esse acesso e dar ao empreendedor na ponta o efetivo acesso à rede, né? E eu acho que isso é o mais importante, porque quando você compra uma licença do Burger King, você tem lá uma universidade do hambúrguer, você vai treinar e aprender a fazer aquele hambúrguer. E hoje um licenciado, por exemplo, da Academia de Futebol do Galo vai fazer treinamento dentro da cidade do Galo também, para aprender a dar aula de futebol, assim como é o entendimento da metodologia da base do clube. Então, esse ponto é muito relevante. Ah, João, eu gostei de tudo, achei fantástico. Eu queria saber como é que eu posso dar o primeiro passo. Né? Então, você vai entrar em www.academiadefuteboldo.galo.com.br. Se você quiser conhecer mais do projeto do Clube Atlético Mineiro, www.academiadefuteboldoleão.com.br para conhecer do Esporte Clube Vitória, academy.botafogo.com.br para conhecer um pouco mais do projeto do Botafogo, que eu acho que vale a pena entender um pouco da característica de cada um. E é bem interessante, porque isso é uma pergunta que mais de uma vez já foi feita para a gente, como a licença tem mais de uma marca, né, associada a ela. E a gente vê claramente que cada perfil, né, de clube tem um perfil de afinidade, seja pela localidade, seja pelo perfil do ensino, seja pelo perfil de posicionamento, seja por uma questão de torcida mesmo, né, das pessoas quererem ter aquela afeição muito grande à marca. E eu acho que esse é um grande diferencial. Quando você tem a licença exclusiva na sua região de uma marca de alto renome no Brasil, né, principalmente relacionada ao esporte número 1, a paixão nacional do brasileiro, você já tem uma vantagem competitiva absurda. E o que você precisa, né, para poder abrir? Você precisa ser professor? Você precisa ter uma escola funcionando? Não, nada disso. Como o Sidney falou, você precisa querer empreender. Então, a gente tem uma análise do empreendedor e o que eu sempre falo, né? Você precisa ter um campo, né, Sidney? Porque sem o campo você não consegue abrir, né? É igual você ter que ter a loja para montar o McDonald's ou outra loja, mas tem que ter o campo ou uma quadra, tá? Alguns desses Você clubes... tem um espaço físico aí. Não precisa ser próprio, pode ser alugado, pode ser em parceria e tudo mais, mas precisa ter um campo. Pode ser, tem que ser campo oficial de 11? Não, pode ser society. Pode ser campo, tem que ser campo de grama sintética? Não, pode ser grama natural e pode ser até campo de terra, tá? A gente tem algumas questões importantes que tenha segurança para as crianças. Isso é o ponto número 1 que a gente coloca. Ou seja, tem que ter um vestiário, o garoto, se precisar ir no banheiro, trocar de roupa direitinho, entendeu? Tem que ser um campo cercado. Qual a faixa etária da criançada? A gente trabalha em todos os clubes do sub-5 ao sub-17. Tá? Todas as categorias do sub-5, sub-7, masculino sub-9, e feminino. 11, masculino e feminino. Tá? Todos os 3 clubes hoje que trabalham com a gente trabalham nessas categorias. É um ponto importante que a gente está colocando aqui, é que eu acho que muita gente, talvez está ouvindo a gente agora em casa, está se questionando e pensando, será que de repente é legal eu empreender nesse segmento? Né? Eu gosto de futebol e, será que é legal trabalhar com futebol? Eu, particularmente, acho super interessante, né? Porque faz muito parte do meu dia a dia e até foi o que eu falei para vocês, né? Eu nem me vejo me desligando dessa atuação, porque isso meio que me alimenta e, como o Sidney falou, é meio que uma paixão e você vive aquilo no dia a dia e a gente vê essa paixão das pessoas com o negócio. E claro que isso é um grande diferencial, mas saindo da conversa motivacional e de coach, partindo para a prática, né? O que a gente vê que é muito legal? O primeiro ponto é que é um business muito leve, né? Eu não preciso ter estoque. O meu estoque ele não é perecível, eu não preciso produzir comida ali dentro, né? Então, assim, isso é um ponto muito importante para quem está em casa pensando em empreender, né? Sim. Então, você já começa a ter uma perspectiva muito diferente da sua operação. É uma operação relativamente tranquila. Professores de educação física hoje, eles podem ser localizados através do CREF local, né? Você entra em contato com o CREF, pede uma lista de professor, você tem mais ou menos um valor de hora-aula padrão por localidade, então você já consegue avaliar que é um insumo que você precisa, tá? Ter um professor de educação física. A metodologia, ela já vem pronta para ser aplicada por você e é um negócio de altíssimo grau de recorrência, né? Normalmente o aluno ele vai ficar ali 8 a 12 meses, pelo menos, matriculado na sua unidade. Então, quando você começa a pensar nessas métricas, isso reflete um pouco, né, da cabeça que eu tinha logo que eu voltei dessa formação no MIT, você começa a ver que o grau de retenção é alto, a taxa de aquisição do cliente, né, costuma ser relativamente constante dentro de uma perspectiva de um funil estruturado de captação, o custo de aquisição desse cliente normalmente não é alto e o grau de recomendação é altíssimo.
Você traz um aluno para a sua unidade, né, Sidney? A gente tem 2 ou 3 tipos de gatilho, aquele traga um amigo e ganha um mês grátis, ou o campeonato, que você traz um amigo para jogar com você. O grau de retenção é altíssimo. Quem não quer jogar com um amigo, né, numa academia de futebol, todo Boa mundo estratégia essa. tem um amigo. É, exatamente. Então, você vê que você ainda reduz o seu CAC, né? E aí, dentro desse contexto, né, pensando como um negócio, funciona super bem. E um segundo lado é que aqui, não sei se as pessoas têm total ciência disso, a gente está num shopping grande, né, do Rio de Janeiro, e a gente está num ponto nobre, super bem localizado, para uma marca, né, principalmente de alimentação, que a gente está aqui no meio da praça de alimentação. Eu tenho certeza que se você tiver um negócio de alimentação que ficar escondido lá numa esquina do shopping, a sua performance já vai ser diferente. A gente sabe que o posicionamento da loja, né, já faz toda a diferença para a sua performance. Agora, numa academia de futebol, não. Se você souber divulgar, a pessoa vai procurar você, vai descer lá embaixo, vai lá no cantinho, atrás de não sei o que, tem um campo. As pessoas chegam nesse campo e vão lá fazer aula com você. Então, eu acho que esse é um outro diferencial que você não tem tanto problema, né, quanto, por exemplo, no caso de abrir um Burger King, abrir um McDonald's, que a gente usou aqui como referência, né? Dependendo do lugar que a sua loja fica, você vai quebrar. Você vai fazer Sim. tudo igual, tudo certinho, só que o fluxo, o local, enfim, o custo do aluguel, a conta não fecha. Sim. E num caso de uma unidade de academia de futebol, isso meio que não se aplica. E outro ponto muito importante, João também depois pode falar. Corta a gente aí, pergunta aí, porque se deixar aqui, a gente. Os dois já gostam de falar pouco, né? Então, se deixar, a gente vai ficar falando aqui o tempo todo. Fazendo as perguntas que eu quero fazer. Então, assim, outra questão muito importante, o João também pode explicar isso com mais propriedade que eu, é que a gente tem uma cartilha do sucesso, né? Ou seja, você quer empreender aqui, cara, a gente tem tudo. Faz isso aqui que vai dar certo. Todo mundo que fez, nós temos hoje 92 contratos assinados da Academia de Futebol do Atlético Mineiro, do Galo. É mesmo? Em um ano e 4 meses de projeto. Caramba. Dessas 92, 94 contratos assinados, 65 já inauguraram, as outras estão em fase de inauguração. Depois a gente pode explicar também, mas eu compro e já não abro logo? Não. Tem todo um passo a passo justamente para você entender a cartilha do sucesso e não fazer besteira. Se você seguir aquilo, vai. E de todas que inauguraram, 2 só fecharam. Então, a taxa E por que fecharam? Porque não seguiram a cartilha. É impressionante. A gente faz o curso de formação, a gente vai falar sobre isso. Vocês têm alguém de vocês lá dentro de olho para fiscalizar? A gente tem o cliente oculto, que a gente chama, né? Depois que a unidade abre durante 3 meses, vai uma visita periódica do cliente oculto. O que é o cliente oculto? É uma mãe ou um pai que quer matricular o filho na escola e ele vai com uma visão que a gente pede para ele ir, anotando o que está certo, o que está errado, o que não está. E a gente tem um departamento que chama gestão continuada dentro, depois a gente explica os departamentos também que a gente tem hoje dentro da empresa, que recebe essas informações. Esse departamento, a cada 6 meses, faz uma reunião com o dono da unidade e explica, isso aqui está ruim, isso aqui está bom, isso aqui pode melhorar, isso aqui não, dentro dos parâmetros que a gente criou. Então, a gente tá dando esse acompanhamento o tempo todo. Atualizando sempre esse diagnóstico. Então, essas 2 únicas unidades que fecharam foi que as pessoas não escutaram as nossas recomendações. Isso é muito importante ser dito. Então todo mundo que abre tem sucesso? Se seguir a nossa cartilha, vai ter. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tá, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Vamos pontuar. Vocês falaram várias coisas, agora eu vou pontuar. Ótimo. As explicações foram ótimas. Eu quero empreender com vocês. Tá? Eu entendi que eu tenho uma condição de investir hoje, eu tenho uma veia empreendedora, desisti de investir no McDonald's e, amo esporte, quero investir com você. Aí eu entro no site, procuro você, a gente começa a conversar. Quando eu trago uma escola de educação dessa para a minha região, você já entrega os professores ou tem a opção de vocês entregar ou eu procurar os professores e os profissionais que vão ali trabalhar comigo? Vamos lá, um passo a passo desse funil aí de venda, conversão e também de inauguração. Então, vamos lá. Você vai entrar lá no site que o João colocou, eu quero a do Atlético, eu quero a do Vitória, eu quero a do Botafogo. Você vai preencher um cadastro, esse cadastro vai chegar para a gente no setor comercial, que é o primeiro setor nosso. Esse setor comercial vai analisar a sua ficha. Deixa eu falar, tem uma espécie de aplicação do marketing digital? Tem uma aplicação, A gente já tem um corte aí, tá? Diante das respostas. Obviamente, se você mentir, você já está começando mal, né? Mas se você responder ali... Tem muita reprovação ou na média a galera... Tem, né? Tem... A
Quer falar sobre isso? Na verdade, o que acontece? A gente tenta, como o Sidney falou, né, já trabalhar alguns fatores críticos, principalmente relacionados ao que a gente estava conversando aqui. A questão do campo, a questão da atuação da pessoa, a questão do histórico profissional, porque a gente mais ou menos já sabe qual é o perfil que funciona e qual é o perfil que não funciona. A gente já tem esse estudo já. E o ponto mais relevante, assim, que eu acho que o nosso grau de compromisso, né, com o licenciado, ele é muito grande, porque primeiro é o que faz a gente hoje ser a primeira escolha de qualquer clube grande que está querendo estabelecer um novo processo de licenciamento de marca para a construção de academia de futebol. E segundo, porque o sucesso dele é o meu sucesso, né? Então a gente fica com um percentual pequeno da receita dele, a gente tem uma flexibilidade no pagamento do royalty de adesão. Então, se você for ter uma ideia hoje, com R$35 mil, você já consegue comprar uma licença à vista, até menos do que isso. A gente tem algumas condições de bonificação e desconto, e você consegue, em alguns planos, por exemplo, dar uma entrada de apenas R$5 mil e parcelar o resto em até 36 vezes dessa adesão. E o royalty mensal ele gira em torno de 10% e você ainda tem isenção nos 3 primeiros meses do pagamento. Então, assim, acaba sendo um negócio muito viável do ponto de vista econômico, e eu acho que a maior validação que a gente tem é que nesse 1 ano e 3 meses, a gente já tem licenciado indo para a 3ª unidade, né? Ele abriu a primeira, validou, encheu a primeira unidade, foi para a 2ª unidade. E não são poucos, não. Isso valida muito sucesso. Né? Sim. Só dois não foram à frente, porque não seguiram. E o que fez certo já está abrindo a terceira. Já está podendo pedir música. A gente já tem dentro da nossa rede, a gente tem, é importante isso que o João colocou, que é o seguinte, no raio que o João falou, no raio de defesa, né? Quando você compra uma licença dessa que o João colocou aqui, o valor e tudo, você vai ter um raio de defesa. Como é que é esse raio de defesa? Vai depender do teu endereço, vai depender do teu município, vai depender de tudo, mas você vai ter uma área de defesa. O que é a área de defesa? Ali naquela área, como o João colocou, daquela bandeira que você está comprando, do Atlético, do Botafogo, do Vitória, só você vai poder ter. Então, a gente tem 2 formas da pessoa crescer. Ela, dentro daquele raio, ela vai abrindo outros sem custo, tá? Ela não precisa pagar nova licença dentro daquele raio, e a gente já tem unidades que dentro do raio já tem 4, 5 subpolos, vamos dizer assim, subnúcleos, e a gente tem isso que o João colocou, que é a pessoa que dentro daquele raio, ela comprou aquele raio, se ela quiser comprar um novo raio, né, ela tem 50% de desconto, e essa pessoa que está comprando o 2º raio já está comprando o 3º e o 4º raio, tá? Então não é só o crescimento dentro do raio, isso que é muito importante. Há um crescimento para fora, ou seja, cara, eu quero aqui do lado, eu quero ali no município vizinho. Então, as pessoas que estão seguindo a cartilha estão crescendo dessa forma, entendeu? Vou pegar em 2 pontos aqui. Um deles vamos lá. Outro, só para terminar essa maneira, você perguntou, como é que eu faço? Então, você vai entrar no site, você vai preencher esse link, essas informações vão passar pelo critério do departamento comercial, validando, você vai ter uma apresentação comercial online, ou seja, você vai marcar uma videoconferência com o nosso departamento comercial, que ele vai te explicar todo o projeto, como funciona, como não funciona. Demora em torno de 40 minutos a apresentação. Depois você tem mais 20 minutos para tirar todas as dúvidas e tudo mais. E aí você fala, eu quero. Então você já pode dar o sinal para proteger aquela tua região que você já quer, e você vai esperar ter o curso de formação. Geralmente, aí que é o curso de formação, o próximo, por exemplo, do Atlético, é em setembro e o último foi em julho. Né? Então, é mais ou menos de 2 em 2 meses, mais ou menos, tem um curso de formação. Então, você garante o teu espaço, mas você já não pode abrir a tua unidade. Né? Você tem que ter o curso de formação, que ele é feito na sede dos clubes, 2 dias, onde você aprende o passo a passo, a fórmula do sucesso. Você aprende... Vocês dois que dão... Eu, ele, mais outras pessoas da nossa equipe. Tá? Então, ali você... E da base do clube também. Isso. E aí você conhece realmente a integração com o clube, o setor de captação do clube fala, o setor metodológico do clube fala sobre a parceria, como funciona, os critérios. A gente fala sobre técnica de venda, a gente fala sobre retenção, a gente fala o que pode e o que não pode, como você tem que abrir, como você tem que se estruturar. A gente fala da contratação do professor, que você perguntou. Horário de aula, tempo de pisoteio de campo, porque às vezes você está lá com um campo de grama natural e acha que vai ter uma produtividade daquele campo, aquilo vai virar um terrão. Não e vai. A gente já tem hoje o dimensionamento de quanto o campo aguenta de pisoteio também. Tá? Então a gente fala, nesse campo de grama sintética, você só pode trabalhar X horas por dia, que é o que aguenta pisar.
Pisar, né? Grama natural. Isso, na grama Esse natural. ponto especificamente, quem traz essa inteligência? É o Sidney que já... A gente tem a experiência dos clubes que a gente passou, né? E a gente tem uma consultoria de uma pessoa que entende de grama, né? Natural, que era a mesma pessoa que fazia consultoria na nossa época no Botafogo e tudo, e que ele passou esse estudo pra gente. Então, esse estudo a gente pega, se for campo de grama natural, a gente aplica esse estudo para a unidade. Eu acho que tem um insight importante aí da sua pergunta, Ailton. João, como que você sabe? A gente sabe porque hoje a gente já tem 92 unidades em processo de abertura só do Galo, porque a gente já tem quase 10 mil alunos na base. Então, hoje eu sei o que é um aluno de alto padrão, de médio padrão, de baixo padrão. Hoje eu sei quanto tempo a grama aguenta de pisoteio. Hoje eu sei quanto custa um lead se vier pelo canal de aquisição, sei lá, da Meta. Eu sei Vocês quanto, têm todas essas métricas. Isso já está ficando masterizado em vocês, essa análise dessas porque métricas. a gente já tem o Big Data relacionado aos dados que são obtidos dentro dessas unidades. E vocês estão ali sempre skill in the game, né, cara? Vendo, atualizando, vendo por dentro. Não... olhando, né? O dono que olha o boi, olha o gado, né? Na verdade, tem um ponto importante, né? O que a gente consegue fazer? Dar esse feedback, como o Sidney falou da cartilha de sucesso, e dizer para o cara, olha, você pode ter 350 alunos, você tem potencial de campo para isso, cuja aquisição do lead deve ser em torno de tanto a tanto. Por que você não está adquirindo mais leads? E isso é uma coisa que a gente trabalha muito dentro da rede, e eu acho que é o grande sucesso, porque a gente tem uma preocupação muito grande com o sucesso do nosso licenciado. E como o playbook já está muito na veia, que nem você falou, a gente consegue identificar qualquer tipo de problema e desenvolver junto com o licenciado algumas ações corretivas, que provavelmente ele está sendo negligente na captação, ou ele está sendo negligente na retenção, ou ele está tentando botar menos campo do que ele precisaria. Então isso às vezes é uma questão, tá? É um pouco mais difícil de lidar. Eu tenho 2 horários num campo alugado e eu não consigo passar de, 50 alunos. Provavelmente você já está com quase 80% da sua capacidade tomada. Então, assim, às vezes até está com 25 alunos por turma, deveria ter 20, e você realmente não vai conseguir colocar 30, porque, cara, não cabe nessa turma, nessa idade, nesse formato. Então, a gente já consegue... Ponto que, se ele insistir nesse erro, vai dar naquilo que aconteceu ali, daqueles 2 que desistiram. A gente tem um caso na prática, levando isso para a prática, a gente tem uma licenciada, a Gabriela, e o marido dela, de Barão de Cocais. Uma unidade, é a unidade que melhor performa hoje na academia de futebol. Quer dizer, Jacuí tá brigando, Jacuí está quase passando ou já deve ter passado. São 2 casos muito interessantes. A Gabriela, mesmo sendo quase líder ali das unidades do Galo, de melhor performance, e ela é uma menina que está sempre querendo melhorar, ela marcou uma reunião e falou, Sidney, eu estou perdendo aluno, como é que eu faço para reter melhor? Então, eu falei, cara, você já fez a pesquisa de autoavaliação? Ela não. Falei, tem um link, você monta, Google Forms, tem aqui as perguntas que a gente acha interessante que o pai e o aluno também avaliem da sua unidade, tudo. Você aplica aí um mês. Aí ela aplicou, veio o resultado e ela falou, cara, tudo 10, 10, 10, mas a estrutura onde ela estava recebendo uma nota baixa. Aí ela falou, não posso ficar aqui, eu vou para o melhor campo da cidade. Ela foi, brigou, discutiu no bom sentido, né, com o dono, não, tem que ser aqui, tem que ser... Mudou, conseguiu o contrato, mudou. Ela falou, Cid, foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje ela está performando mais ainda do que ela já performava, mesmo com uma estrutura não tão boa. Agora ela está numa estrutura maravilhosa, ela está voando. E Jacuí, era o Vinícius, né, o dono da unidade, e ele... Desculpa. E ele não montava as aulas no sistema. E ele não aplicava as aulas. E a gente brigando com ele, você vai ficar fora dos eventos, você não vai usar os eventos. Aí ele falou, não, pô. Aí, de um dia para o outro, ele começou. O Luiz, né, o nosso coordenador técnico, ficou em cima dele. Ele começou a montar. Ele falou, Luiz, que coisa maravilhosa, cara, tá tudo pronto. Cara, está facilitando o meu tempo, eu estou perdendo menos tempo na montagem de aula. Agora, pô, o sistema é muito ótimo, maravilha. Cara, ele teve um crescimento de quase 30% de alunos. Por quê? Além do pai começar a receber as aulas e os alunos também, e ver que realmente estava conectado com o clube, ele passou a ter mais tempo para cuidar de outras questões do que na criação e na montagem de aula. Então, até isso a gente facilita. Então, quando a pessoa segue a cartilha, é o que eu estou falando, não tem como dar errado. Tá, deixa eu fazer uma colocação aqui importante, porque quem está assistindo a gente, que tá interessado, minimamente interessado, já está assim, chegado a conhecer melhor isso, investir nisso, vamos lá. Eu sempre falo que tudo tem método e tudo tem inteligência por trás, porque senão a coisa não anda. Fica no rame-rame, numa média 5 ali, e como eu falo, não vai comer ninguém. Então, vamos lá. A metodologia dá certo
Você criou a metodologia, né? Pelo menos, Não, essa primeira parte, eu quero dividir assim, para colocar vocês dois na cena. A gente tinha conversado um tempo atrás, você falou que você tinha desenhado... a gente tem uma base metodológica de ensino de futebol pela minha experiência dentro Sim, eu quero trazer a tua Sim. experiência para cá. Você pegou a tua experiência, desenhou ali, claro, com o tempo... adaptando para a escola de esporte, que a minha era de alto rendimento. Só fazendo aqui um parêntese, eu acho que um ponto importante é que a metodologia de ensino do futebol, a gente utiliza a metodologia dos clubes, né? Exercícios, valências, progressão. Então, tudo isso é feito dentro de um alinhamento com o clube, com a base do clube, para aplicação prática. Beleza, a gente colabora com isso também. Mas eu acho que tem um segundo processo que também usa uma metodologia, mas para outros fins, e aí voltada para o empreendedorismo, que é quase que um playbook que a gente construiu, que aí eu concordo que é 100% nosso, que é, se você quiser abrir uma academia de futebol, o que você tem que fazer? Desde o primeiro até o último passo que você tem que seguir para que você tenha sucesso. Desde qual KNAI você vai usar, como você vai procurar seus professores, como você vai dar as aulas, como você vai adquirir o aluno, como você vai reter o aluno, como você vai cobrar o aluno, como você vai cobrar o inadimplente. Isso foi desenvolvido por quem? Pela gente. Pela licença. Esse é o playbook que a gente tem pronto. Na metodologia, o que facilita para o clube é que o clube tem uma metodologia para o alto rendimento. Sim. Então, nós já temos... A gente já ajuda o clube a pegar aquela metodologia para o alto rendimento e já adaptar ela para um nível de escola. Mas ligado 100% à metodologia do clube. De ensino de futebol. De ensino de futebol, tá? Então, a gente tem isso, essa facilidade de comunicação minha com os clubes. E uma outra coisa... Era esse ponto que eu E aí, o que acontece? Ela é tão validada já, que aí vou trazer uma outra prática aqui, o que aconteceu na prática. O nosso licenciado de Pato de Minas... Fabrício, dono da unidade de Pato de Minas, desde o início aplicou os exercícios. Aí, depois de um certo período, depois de 3 meses com a academia inaugurada, ele pode indicar os alunos para treinarem, fazerem teste lá na base. Então, ele pegou os alunos e marcou. Ele pegou 2 que ele achava ótimo, botou lá. E os alunos foram treinar na base e o treinamento que foi dado lá era igual, muito parecido com o que estava sendo executado na academia. Aí ele liga para a gente e dá esse feedback. Pô, cara, sensacional. Os meninos já chegaram lá já sabendo como era o exercício, a linguagem utilizada pelo clube, a maneira como desenvolver aquele exercício. Então, foi validado isso, que realmente o que o clube entregou para a gente passar para os licenciados, é o que realmente o clube aplica lá. Era em cima disso que o João estava falando, entendeu? Então, a gente tem essa validação. Essa inteligência foi trazida por você. Por que eu quero reforçar isso? Que é para mostrar que vocês não estão fazendo sucesso. Você falou da cartilha de sucesso, né? É um case que está já indo para a 100ª unidade, enfim. Isso não acontece à toa. Não foi uma coisa que o Espírito Santo tocou e está funcionando. Sim. Porque tem trabalho, tem principalmente inteligência de vocês para disso. Essa expertise. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, essa inteligência foi trazida por vocês. Eu quero chegar agora no João, porque o João falou algumas coisas que me chamaram muita atenção. Você é mais ligado na área de marketing. Isso. Né? Você tem os skills, assim, a gente vê que você é mais da área de gestão de marketing. Né? E aí você, além de oferecer toda uma estrutura também para o cara, para o associado, investir, ter retorno para... Antes, vocês oferecem, dentro de um esqueleto, uma formatação, o cara tem jurídico, tem o marketing, tem logística, tem isso. O cara, ele entra, se ele está inseguro, ele vai ver assim, porra, tem uma metodologia aqui que está certo, e em contrapartida, na parte do negócio, pô, está amparado, porra, estou muito bem amparado, porque eles me entregam tudo. Eu preciso de jurídico, eu preciso de marketing, eu preciso disso, eu preciso de logística, Então, assim, queria que você explicasse agora quais são todas as áreas que vocês dão, porque pelo que eu estou vendo, assim, e quem está acompanhando está com esse interesse, está despertando esse interesse, é muito mastigado. Sabe, o cara entra assim no primeiro momento, deixa eu entender. Pô, os caras entregam tudo, bicho. Claro, eu não vou ficar paradão, mas, porra, é tudo mastigado. Na verdade, eu acho que tem um ponto muito relevante que as pessoas sempre perguntam para mim, como faz isso, como faz aquilo. Eu tenho alguns cases de marketing, como, por exemplo, o próprio case agora, que a gente, mais recente aí, da Academia de Futebol do Galo. Então, as pessoas falam, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Eu sempre falo, o Cisne já aprendeu, né, Cisne? Tem que testar. Eu não sei, porque eu acho que tem uma hipótese aqui, a gente testa a hipótese e vê o que vai acontecer.
o que a gente entrega é o que já acontece na prática hoje nas 90 e tantas unidades. Então, a gente já tem o know-how disso. Então, hoje eu já tenho uma pólice de seguro que pode ser contratada pelas unidades. Hoje eu tenho todo o suporte jurídico, porque eu já sei qual tipo de problema pode acontecer. A unidade já recebe modelos de contrato para ela aplicar quando o menino vai fazer a matrícula, o pai e o aluno assinam já esse modelo de contrato. Então, a gente tem um suporte de marketing, um suporte de vendas, indicadores relacionados a preço médio de mensalidade na localidade, ações que você pode fazer para gerar receita extra. Então, a gente já tem todo um trabalho de lista VIP antes da inauguração, que normalmente a gente gera uma demanda represada, para quando você abrir, você não tem que começar a correr atrás do aluno. Então, a gente já traz todo esse processo sim mastigado, e eu acho que tem um gancho muito interessante da sua pergunta, que é, João, beleza, eu entendi que vocês dão tudo, ou quase tudo, baseado na experiência de outras unidades. Então, o que não existe ainda, a gente está correndo atrás para poder entregar de maneira continuada e sempre tentando otimizar os processos que já existem. Só que, será que eu vou conseguir ter sucesso? Né? Porque eu acho que a pessoa que está em casa, na última linha ali, ela está querendo saber, será que vai dar certo? Tem muitas variáveis, né? O cara pode se perguntar Exatamente. isso. Então, a minha resposta é, com mais de 95% de certeza, né? Você tem mais de 95% de chance de dar certo, como todos os outros deram. Não acredito que você seja melhor ou pior do que as outras pessoas que abriram unidade. E aí vem o segundo ponto, né? João, qual é o perfil dessa pessoa, né? Desses 90 e tantos? E o perfil é muito eclético. A gente conversa muito com os clubes, né? Cada vez mais a gente tem mais acesso aos clubes, a presidente de clube, e aí, sem citar nomes aqui, conversando com o presidente de clube, ele falou para mim, não, eu tenho interesse de fazer uma rede assim, uma rede assada e tal. No passado, a rede era feita da seguinte forma, você passava na porta de uma escola, batia lá e falava, oi, eu sou o clube tal, você não quer ter uma escola oficial aqui, usar minha marca e tudo, mas assim, era difícil, porque não dá para passar metodologia, cada um tem uma cabeça, mas eu acho que é um caminho. Então, virar a bandeira, você que tem uma escola de qualquer bandeira, né, escola do Sidão, como a gente fala, passa a ser uma escola do Botafogo, do Vitória, do Atlético Mineiro. É legal, é interessante. Ah, João, então essas pessoas que deram certo vieram daí? Não. As pessoas que dão mais certo são as pessoas que vêm com a mente limpa e pensando em empreender. Porque ele está preocupado em saber como adquirir o aluno, ele está preocupado em reter o aluno, ele está preocupado na aula que vai ser dada pelo professor, ele está preocupado em criar um negócio que seja replicável e escalável, porque se eu dominar o processo de crescimento e retenção da primeira área, eu vou para a segunda, para a terceira, que é o que já está acontecendo na prática com alguns licenciados nossos. E é muito interessante ver como essas pessoas acabam tendo um perfil mais empreendedor. O Gustavo, por exemplo, lá de Santa Luzia, nacional, já está na segunda unidade, vai para a terceira unidade, tem vários subnúcleos. Ele é uma referência para a gente, porque ele é um cara que, apesar de gostar do futebol, torcer para o clube, ele falou, cara, eu não sou professor de educação física, meu negócio é empreender, estou um pouco preocupado porque nunca fiz isso, quero saber como é que vai ser. Estava com medo danado, de não dar certo, já está indo para a terceira unidade 1 ano e meio. E assim, é uma referência para a gente, principalmente porque é alguém que veio, e ele falava muito isso, ele falava, cara, eu não tenho, assim, formação em vendas, eu não tenho formação em educação física. E nesse caso do Gustavo é interessante um ponto, que o primeiro campo dele era grama natural. E ele veio com um quadro todo cheio. Eu falei, Gustavo, isso não vai funcionar, não é assim. Vamos fazer assim, sabe? Ele, então eu tenho que arrumar um campo de grama sintética. Eu falei, sim, se você quiser trabalhar aqui, o teu máximo vai ser esse. Ele, então tá. Aí ele arrumou um campo de grama sintética com medo de pagar o aluguel. Pô, será que eu vou ter? Acho que ele precisava de 20 ou 30 alunos, né? Para meio que ficar no 0 a 0, no break-even dele, né? Aí, né, nessa parte, antes de inaugurar, a gente, não, pô, Gustavo, 20, 30 você vai ter, não sei. Ele inaugurou com 60. Aí eu virei para ele e falei assim, agora tu pega aquele campo de grama natural e tu dá uma aula extra lá só sábado pra garotada jogar no campo de grama natural, que eles adoram. Ele, cara, que maneiro, que não sei o quê. Então, hoje, uma vez por mês, uma categoria, sábado, vai pro campo de grama natural que ele queria e tem uma aula extra sem cobrar nada. Eu falei, você não vai cobrar nada por isso, calma. Vai fazendo o teu público e tudo mais. E hoje está indo para a terceira unidade. A gente tem outro caso, desse de virar bandeira, né? Da segunda turma. E ele é dono de uma escola. Ele já era dono de escola de esporte, né? Que a gente chama Escola do Sidão, que é a escolinha, né? E há 6 anos. Eu falei, qual é a tua média de alunos? 60. Espaço bom e tudo mais. Eu falei, cara... E foi difícil.
ele tinha muita... Como é que chama? Ele não queria abrir a mente para mudar o modelo de negócio dele, para entender o que a gente estava trazendo ia dar resultado para ele. E ele muito reativo, não. Falei, gente, muda a mentalidade, vamos lá, é assim, assado, investe nisso, faz assim. Aí, 260 alunos no mesmo campo que ele tinha. E não é... mas a marca, óbvio, ela é importante, ela é forte, Mas se você não tiver um bom trabalho nesse campo, a marca não adianta. E o que é ter um bom trabalho? É aprender as nossas técnicas de gestão também, né? Que a gente entrega para os nossos licenciados. Então, e esse está indo para a segunda unidade agora. Um cara que tinha 6 anos, uma academia, uma escolinha, que tinha 60 alunos e não saía daquilo. O mesmo espaço hoje ele tem 260, em média, e ele está abrindo a segunda unidade. Então, assim, são cases que a gente traz aqui dos nossos licenciados que entenderam, aplicaram, uns mais rapidamente, outros com medo, outros com, né, mas que estão dando certo. Nesses um ano e meio, Isso, nesse ano e meio, e com essa escola, vamos arredondar aqui para 100. Porque até eu também, se Deus quiser, ele foi para 100. Nesse ano e meio, com 100 unidades, o que reforça em vocês a principal característica da metodologia de vocês que, cara, isso aqui que faz a coisa acontecer? Eu acho que o grande segredo do sucesso é a gente ter a cartilha, né, como o Sidney falou, ter um playbook bem montado. E aí, conectando já com a pergunta anterior, a gente tem sucesso de gente que vira bandeira porque já trabalha no segmento, já empreende, então a gente tem valor agregado para essas pessoas. E, ao mesmo tempo, eu pego um empreendedor que nunca pensou em empreender, nunca pensou em ter um negócio como esse, e ele também tem sucesso. Então, eu acho que o grande diferencial é você saber para onde você está indo. Porque o que é engraçado? Tá? A minha irmã é médica e a minha irmã teve a oportunidade de se capacitar fora do Brasil e é uma pessoa, enfim, que tem muita condição de fazer isso. O meu cunhado também é médico. E o meu cunhado é anestesista e, assim, super especializado em fazer anestesia em bebês de muito pouco peso. E aí ele fez num bebê com não sei quantas gramas e tal. Aí, quando a minha irmã falou que queria ser médica e tal, e o meu cunhado, né, para o pai, todo mundo achou lindo, maravilhoso, e falou assim, você quer dar uma injeção no coração de um bebê, né, para poder fazer sei lá o quê, de um jeito tal? Pode fazer, isso é tranquilo. Aí, quando eu falei, pai, eu quero empreender, ele falou, faz isso não, que isso é perigoso, isso é complicado. Então, qual é a diferença? Abre, né, uma cabeça para operar um cérebro. Vai lá, estuda que isso é tranquilo. Agora, não, mas empreender não faz isso não, que isso aí é complicado. Aí eu falei, pô, pai, você tá de brincadeira, né? E aí, quando a gente para refletir, por que tem um perfil ou outro perfil? Simplesmente porque você tem um caminho pavimentado, né? Você começa como? Estuda, passa no vestibular de medicina, faz cadeira 1, 2, 3, não sei quantos anos, especialização, pós-especialização, sei lá o quê, não sei o quê, aí chega uma hora que realmente você pode fazer aquilo, simplesmente tem um caminho ali pavimentado para você poder seguir. E o que eu acho que a gente está conseguindo fazer é pavimentar o caminho para a pessoa que quer empreender no esporte, trazendo justamente essas métricas e um processo daquilo que funciona. Meu amigo, você precisa entender que você é um centro de ensino de uma modalidade esportiva. Para isso, você precisa ter uma metodologia, você precisa ter um professor, você precisa ter um plano de aula. Você tem uma capacidade instalada que precisa ter um nível X de produtividade, senão você começa a perder qualidade no seu produto. E aí, a partir daqui, eu sei que você tem receita recorrente aqui, receita pontual no evento, receita ali dentro do uniforme, eu consigo fazer produto colecionável, e aí eu te mostro um DRE que já funciona numa unidade muito próxima da sua. Então, com melhores práticas, a gente consegue pavimentar esse caminho. Então, o meu cunhado, que é anestesista, ele aprendeu com alguém que já foi anestesista e deu certo. A minha irmã, enfim, a mesma coisa. E a solução para a anestesia surgiu de tentativa e erro também em algum momento lá atrás. Alguém foi tentar dar anestesia, deu ruim, ou nos animais tentaram experimentar, muitos morreram, tentativa e erro, que é o que o João fala, exatamente. Cara, tentativa e erro. E aí acontece também de ter gente que não passa no vestibular de medicina, de gente que larga a medicina depois de entrar na faculdade, tem gente que não quer mais exercer. Vira isso médico, acontece. Fica infeliz e não tem um bom rendimento profissional. Isso acontece. Então, isso acontece em qualquer campo, não vai ser diferente na hora de empreender. Assim, se eu fosse ver o histórico da pessoa, vou pegar assim, o João. O João, você tem quantos anos, João? 41. 41. Você vê a vida inteira dele, o cara foi... sempre empreendeu, nunca teve uma carteira assinada. Olha assim, pô, um cara bem sucedido. Pô, esse cara já me interessa.
Porque ele sempre viveu, sobreviveu, performou e teve resultado, essa porra louquice dele, porra louquice que eu chamo, eu também trabalho com isso. Sim, que nem o pai falou, não vai não, para com Não, isso. é isso, assim, você não ter um fixo, não ter uma carteira assinada, não ser CLT e viver as suas ideias, das suas angústias, dos seus insights, dos seus skills, botar isso para fora, performar, trazer inteligência, se associar com quem já tem resultado. Enfim, tá sempre criando, construindo e tendo resultado. Então, assim, o cara tá masterizado nesse processo há muito tempo. Pô, vou colar com o cara, legal. Agora, de repente, alguém que começou a surfar essa onda do empreendedorismo, que a gente está nessa época, né? De ontem para hoje, porra, não sei se esse cara está confortável sentado nessa cadeira, não sei se ele vai conseguir me entregar. De repente, até uma sobrevivência dele e não uma experiência. Sabe? Se você sentar nessa cadeira... Na verdade, assim, eu acho que... É um piloto confiável, entendeu? Então, um piloto, eu vou sentar no teu avião. Cara, assim, eu acredito... Porque tu sabe pilotar, tu pilota isso há anos. E na verdade é o que eu falo para as pessoas, assim, você não acerta tudo na vida, mas você não erra tudo. Se você tentar repetir o que você acerta e não repetir o que você erra, a chance de sucesso é maior. Sim. E aí o que acaba acontecendo do ponto de vista prático, né? Independente, como você falou, né, da idade, do track record das pessoas, isso é muito importante. Mas eu acho que o mais importante é você entender qual realização, né, que você realmente tem. Então, o que a gente sempre fala é, você quer saber como é que é o meu trabalho? Se você é um clube de alto rendimento, liga para o outro clube, porque os clubes colaboram muito fora de campo, né? Tem uma rivalidade dentro de campo, mas trocam boas práticas fora. Então, para mim, a melhor coisa é fazer essa referência. O Botafogo ligou para o Atlético Mineiro e perguntou, e aí? E a mesma coisa, Vitória, enfim, os clubes todos se falam, e a nossa referência do mercado hoje é a melhor possível. E quando você quer abrir uma unidade, sabe o que eu falo? Vai lá falar com o dono da unidade, vai na unidade, vê se tem mesmo, vai em todas. Olha, fica lá na porta para ver se tem uns alunos que a gente fala que tem. Conversa com o dono da unidade, conversa com o pai do aluno. Hoje com 100 é mais fácil, Sim. né? A gente indica, a gente fala, a lista está aqui, vai lá, visita, vê, pergunta, conversa. E outro ponto importante é o seguinte, você falou dessa onda do empreendedorismo, e isso me assusta muito, porque assim, uma coisa é uma onda de você querer vender ou capacitar qualquer pessoa. Isso eu sou contra. A gente fala isso. Por isso que a gente tem um filtro lá. Porque a gente também não quer pegar aquela pessoa, vamos vender por vender. A gente fala, cara, a partir do momento que você está entrando aqui, a gente está virando sócio. Porque quanto melhor você for, melhor a gente vai ser também. Tem que ser um parceiro, todo mundo então é parceiro do negócio. Tem que ter um perfil. A gente não quer vender por vender. Se fosse vender, a gente abria próprias. A questão não é essa. A questão você tem um perfil para isso? Porque a gente vê hoje muita gente vendendo empreendedorismo. Até pelo branding de vocês. E achando que é só chegar lá e que dá certo. Não, não é. A gente tem a cartilha do sucesso, a gente sim, mas você também tem que ter o perfil para aplicar aquilo, né? A gente te ajuda. Você está com medo, mas a gente viu o potencial em você, a gente viu que você é capaz, como foi o Gustavo. Cara, vamos embora, tamo junto. O Gustavo ligava pro João de meia hora. João, pelo amor de Deus, eu falei, calma, cara, calma, vai dar certo, vamos lá. Pega a rede social, faz assim, faz assado, faz a lista VIP, faz isso, faz... 60, ele, caraca, tá indo pra segunda. Mas a gente viu o potencial nele, ele foi no curso, a gente olhou. Tem outra coisa importante, tá? Que falar, mas eu tô meio assim, eu tô em dúvida. Beleza, você paga o curso, você não paga a licença. Você vai pagar, tem um valor lá que se você quiser ir no curso, você paga. E depois do curso, se você gostar, o valor do curso é descontado no valor da licença. Se você está em dúvida, vai. 99% das pessoas que pagaram o curso se tornaram licenciados. Foram para o curso, cara, minha cabeça mudou, isso aqui é outro mundo, outra história, beleza, eu quero virar. E tem mais. Se você pagar a licença, o sinal, né, que a gente fala, 5 mil de sinal, reservou teu mercado, você for para o curso e não gostar do que você viu, você olhar e falar, eu não quero isso, a gente devolve o dinheiro, não tem problema nenhum. É muito transparente, a nossa política de cancelamento ela é muito clara, entendeu? A gente está falando muito do empreendedor, de quem quer trabalhar com vocês. Agora, quais são os públicos? Tem o Wilton, mas tem também o clube, né? Os clubes procuram vocês também, empresários de bairro, alguém que tem um negócio assim por praça, por bairro, por estado, buscam você, sabe? São 3 camadas. Como é que eu acho legal abordar alguns pontos aqui com você. O primeiro deles é que hoje, vou usar uma máxima, né? Não tem mais bobo no futebol, né? Essa, eu acho que desde que eu nasci eu já escuto essa. Faz sentido essa pergunta? Porque sim, são 3 camadas, sim. Né? Então, falando disso, as pessoas... Pode ter até mais. Tem 3 Exatamente. aqui, mas pode ter mais. As pessoas falam muito dessa questão dos clubes, né? Porque todo mundo tem um acesso, quer vender alguma coisa para o clube em algum momento.
E hoje todos os clubes se falam. E o Clube Atlético Mineiro ele fez um processo de seleção envolvendo várias empresas do mercado. E a gente foi o vencedor desse processo. Depois o Botafogo fez um outro processo de seleção. A gente ganhou também o processo de seleção do Botafogo. E hoje a gente já é referência para os clubes. No Vitória foi uma situação mais ou menos semelhante também. Então o que acaba acontecendo é que hoje o clube ele pode ter já uma rede de escolinhas, de alguma coisa que já esteja estabelecido. Pode ser que ele queira criar, né? E quando ele vai criar, normalmente ele vai ao mercado e ele busca players de referência no mercado. E hoje a gente já é um desses players de referência. Então, toda vez que o clube está buscando alguém, tem alguns clubes que estão sempre buscando estruturar realmente seus programas. E todas as vezes que a gente participou desses processos de seleção, a gente saiu vencedor. Por isso que eu digo que a gente é a primeira escolha dos grandes clubes do Brasil, né? Só esse ano a gente já anunciou mais 2 clubes de Série A. E acredito que a gente ainda ao longo desse ano vai anunciar mais, inclusive marcas internacionais também. E o que acaba acontecendo, né? Foi o que eu te falei. São processos criteriosos, o futebol está profissionalizado, muita gente migrou do segmento de consultoria para dentro dos clubes. Então, hoje existe, sim, uma RFP, hoje existe um processo digital, hoje tem todo um processo de seleção, caso você venha desenvolver, principalmente nos clubes mais sérios, né, de uma gestão mais forte, vamos dizer assim. Então, normalmente, o processo ele vai acontecer dessa forma, né? E a gente já é visto no mercado. Por outro lado, eu tenho um empreendedor na ponta. E esse empreendedor na ponta, que vai ser o dono de unidade, ele vem ou através dos nossos canais de prospecção, a gente faz prospecção ativa, ou ele vem através de algum tipo de mídia espontânea, seja através de comunicação via plataforma do clube, seja via alguém que conhece alguém no clube, seja via alguém que me conhece, conhece o Sidney. As pessoas procuram a gente, viu no seu podcast, por exemplo, e acaba procurando a gente, e aí você vai para o nosso funil de venda e a pessoa passa por aquele processo de seleção, depois seleção de campo, capacitação da pessoa e depois a oportunidade de abrir a unidade. Tá? E no meio do caminho, aquilo que você perguntou e eu deixei para o final, e é uma pergunta recorrente para a gente, mas vocês não são empresários de jogador? Empresário de jogador não procura vocês? Esse é um segmento que a gente optou por não atuar, e não é o que eu falo, né? Não é porque a gente tem essa cara de trouxa que a gente é trouxa necessariamente. A gente não atua nesse segmento pela falta de previsibilidade, pela falta de replicabilidade. Eu sentei aqui e eu te falei o quê? Pode abrir, porque tem um playbook do sucesso, eu já tenho uma cartilha que funciona, eu sei como adquirir um aluno, eu sei como reter, eu sei como manter o seu custo fixo contingenciado. Gerar novas fontes de receita para você e, a partir daí, garantir que, com base no que eu vejo nas outras 90 e tantas unidades, você tem um altíssimo grau de probabilidade de sucesso. Agora, se eu falasse para você que eu ia revelar um jogador, que você ia ganhar um percentual na venda do atleta, necessariamente que você ia ganhar um percentual do salário do atleta, eu não estaria sendo transparente nem honesto com você. Sim. Porque isso é um fator futuro, incerto. Né, e incontrolável. Então, por isso que o que a gente fala, e a gente tem muita parcimônia com relação a isso, você é empresário de jogador, você quer ter um núcleo oficial, você pode ter, não tem nenhuma restrição com relação a isso, seja da licença, seja do clube, não tem problema nenhum. A licença pode ser minha empresária. Ontem eu recebi isso no meu Instagram. Inclusive, quem quiser me acompanhar lá, eu falo muito da licença e de como ser dono de uma academia de futebol, insights para donos de academia de futebol. Então, @João Tuma. Só me seguir lá no Instagram, eu estou sempre falando. E ontem na minha caixinha veio a licença, pode ser minha empresária? Né? Porque muito aluno vem me seguir também, agora acho que eu vou até começar a colocar um pouco de conteúdo para aluno. Não, porque não é o nosso foco hoje trabalhar como empresário de atleta e nem vai ser o nosso foco. O nosso foco qual é? Montar negócios replicáveis e escaláveis, onde a gente tem o controle das principais variáveis para que aquilo dê certo. Revelar jogador é algo controlável, Sidney? Não. Então, a gente não consegue fazer isso. E só para não deixar de falar, porque isso é uma coisa relevante também, Hilton, se você descobrir o novo Neymar, né, na sua unidade, você tem sim o direito a um percentual do benefício econômico do clube em relação ao futuro. Né? É um bônus, não é participação, é importante deixar isso claro, mas é uma contrapartida interessante do clube para você que revelou. E aí, já entrando um pouquinho nisso, Sidney, que eu acho que isso é legal, a gente falou pouco, a gente disponibiliza olheiros do clube, tá, para eventos na sua unidade. A gente faz peneira com os melhores atletas dentro da base do clube. Conta um pouquinho aí desse processo, né, de eu descobrir o jogador e levar o jogador aí para o encaminhamento profissional. Eu acho isso super importante, porque hoje, né, quando você tem um ensino, vamos dizer assim, de nível básico, você quer levar bem para o nível médio. Quando está no nível médio, para a universidade. Depois da universidade, você quer encaminhar para o mercado de trabalho. Então, todo mundo está ali por uma razão e quer dar o próximo passo de alguma forma. É claro que muita gente vai ter mais uma solução lúdico-recreativa, né, de formação social, mas quem quer o encaminhamento, Sidney, profissional, se o atleta tiver condição, como é que ele faz? E conta um pouquinho aí do diferencial da gente para isso. Hoje, o mercado de escola de esporte, que é esse mercado que a gente está, ele também foi muito para o lado competitivo. Então,
todo menino que entra hoje numa escola de esporte, ele também quer jogar uma competição, ele também quer, né, participar. E a gente sentou, debruçou sobre isso também, e a gente foi entender como isso acontece e como que a gente deve orientar os nossos licenciados para chegar nesse ponto que o João falou. Então, hoje, 10% das vagas das unidades, elas são destinadas a bolsistas, tá? Então... Até 10%, né? até 10%. Tá? Então, se você tem lá 100 alunos, capacidade máxima, 10 alunos podem ser bolsistas. Por que a gente coloca isso? E estimula isso também. Para que você tenha no entorno da tua escola, você vai ter garotos de bom potencial técnico, mas que eles não têm condições de pagar a mensalidade. Então, você traz esse garoto, a gente estimula a trazer esse menino a dar bolsa e dar o uniforme para esse menino também. É um investimento que o dono da unidade pode estar fazendo, ou não, ou vendendo para a mãe do aluno, mas a gente estimula também que ele invista nisso e dê esse uniforme para esse menino. Por quê? Esse menino vai ajudar a unidade dele na parte técnica dos torneios e dos jogos que eles vão fazer. E também pode ser que você descubra aí o tal do talento, o tal do Neymar na sua região. E aí você vai pegar esse menino, ou não necessariamente esse menino bolsista, pode ser um menino que está pagando a mensalidade, que também é muito bom, e você, depois de 3 meses com a unidade inaugurada, você abre a porta para você começar a indicar os meninos para o clube. Então, no caso do Atlético, vou pegar o Atlético como uma referência aqui, o Atlético, no setor de captação dele, ele tem o nível 1, o nível 2, o nível 3 e o 4. O nível 1 é todo mundo que quer fazer teste, que os olheiros do clube, os observadores técnicos dos clubes não viram, então todo mundo se inscreve aqui. Se você for bem, você passa para o nível 2. Nível 2 é atletas que o clube já olhou através de seus observadores técnicos ou que saiu do nível 1. Todos os alunos da Academia de Futebol do Galo, eles já vão para o nível 2, mesmo o clube não tendo visto. Por quê? Porque como a gente está capacitando os professores, como as aulas são feitas com base na metodologia do clube, e o dono da unidade também é capacitado, a gente acredita que ele passa a ser um observador técnico do clube. Então, que ele tem capacidade... natural, isso, né? Ele tem capacidade de já indicar para cá. Não necessariamente que esse menino vá passar. Então, esse menino chegou aqui através da Academia de Futebol do Galo. Então, a gente tem um processo, manda para o nosso coordenador técnico, que é o Luiz Fernando, eu queria marcar teste para esse menino, a gente entra em contato com o clube, tal dia, tal hora, em tal lugar. Ele já entra nesse nível 2. Se ele for bem, ele vai para o nível 3, que é o quê? É treinar com o time realmente, vamos dizer assim, federado, que a gente chama, oficial, o time de base, né? Seja infantil, juvenil, enfim, mirim. Então, o menino fica treinando por 1, 2 semanas, ou o tempo que for necessário, para o treinador do Atlético Mineiro definir se ele fica ou não. Quando ele fica, a gente fala que é o nível 4, que ele já está aqui. Então, hoje nós temos já, em 1 ano e meio de projeto, um menino já no nível 4, ou seja, ele já é jogador do Atlético Mineiro. Que legal. E nesse momento nós temos 3 treinando com a base, no nível 3. Tá? 3 meninos no nível 3. Podendo ir pro... Podendo ir. Então, esse menino aqui, que já está no clube, como jogador do clube, se lá no futuro ele for vendido, a unidade que indicou esse menino tem uma bonificação. Entendeu? Se o clube, se ele chegar no profissional, for vendido, ele tem. Então, assim, a gente tem todo um processo até nisso já montado, organizado, escalado, que funciona muito, muito bem. E outro ponto importante da gente colocar é que a unidade foi jogar um torneio, a unidade foi jogar um amistoso ou quer fazer um evento dentro da unidade, e se ela solicitar o observador com 60 dias de antecedência, esse observador vai lá na unidade. Então, não precisa nem mandar o menino. Muitos vão na unidade, observam, gostei desse e mandam para lá. Esse menino que está aqui no nível 4 saiu de uma observação dessa. Né? A unidade foi fazer eu esqueci o nome da... É o João... Qual é o nome da unidade dele? É que são muitas cidades, eu esqueci. O João é o dono da unidade, o João, xará nosso, do João aqui. E ele foi fazer um torneio interno, chamou um observador, ele foi lá e falou, gostei desse menino. O menino já é atleta do Atlético hoje. E para o clube, isso é mais uma entrega que a gente faz. Sim. Por quê? A gente faz a capilaridade de uma nova rede de possibilidades de captação de atleta. Não é o foco. E a gente fala isso no curso muito claramente. Você não está abrindo uma unidade para descobrir o novo Neymar. Isso pode acontecer.
Se acontecer, é bônus. Por Legal. isso que o pagamento é bônus. Você está abrindo um negócio que você vai vender mensalidade, escalável, isso tudo que o João falou aqui. O foco é esse, não tira o foco, entendeu? Então, pode ser que da mesma maneira que vem saúde, sociabilidade para o aluno, vem bem-estar, também pode vir um atleta profissional, né? Mas isso não é o foco, não é o business, não é o principal de uma unidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Para 1 ano e meio, você já ter um jogador que já está no clube 3, vamos colocar 4 para 1 ano e meio. O João, dentro de um funil, esse ROI é bom, assim? Estou usando uma linguagem do mais digital. Cara, esse número já é interessante, assim, dentro da cartilha de sucesso. Pô, em 1 ano a gente já tem 4. o que eu acho muito legal, tá? É que é um ano e meio de projeto, né? Então, a gente lançou o projeto, fez o primeiro esforço comercial, fez o primeiro curso de formação, abriu as 5 primeiras unidades. No primeiro sprint a gente só abriu 5 unidades, só eu digo, mas enfim, comparado, né, com o crescimento depois. Então, a gente teve no último final de semana 3 unidades sendo abertas. A gente também pediu música no Fantástico. Então, assim, agora a gente está aumentando muito a rede. Então, eu acho que simplesmente valida. Funciona, existe. Isso é um canal de captação real. Eu troco muita ideia com o Cisne e com o pessoal do futebol relacionado a esse tipo de prática, né? A gente realmente milita no segmento, a gente faz um trabalho também de troca, né, desse tipo de conhecimento. Então, uma questão que a gente chegou a falar muito, né, foi: será que dá para ensinar a prática esportiva? Pô, dá. Será que o atleta ele não vem pronto e dá para ele vir através de uma academia paga para o clube? Dá. Será que se eu aumentar essa base, como eu falei para você, daqui a pouco são 20, são 30 mil, será que eu não vou ter ainda 10, 15, 20, 50, 60 atletas? E quantos vão chegar talvez no profissional? E talvez seja o grande caminho, né? Eu acredito que tem sim uma oportunidade, o que a gente conseguiu foi validar e agora entender na escala como que isso vai acontecer. E o segundo ponto, que é muito importante dentro desse contexto, vamos dizer assim, prático e também de escala, é entender a dimensão da coisa, né? Então, hoje, uma base de um clube profissional vai ter o quê? 480 atletas? Isso, 400, 480 atletas dependendo, menos. Na base, talvez menos, 300. Uma unidade, muitas vezes, consegue até chegar nesse número de atletas. Sim. E aí você pensa em 200, 300, 400 unidades, então o espaço amostral é tão maior que a chance de eu, no percentual, virar muito, muito, muito menos, mas eu ter muito, muito mais base de observação, talvez abra um novo paradigma. E o segundo ponto é o seguinte, né? Quem nunca teve o sonho de ser um jogador de futebol, né? E aí, será que você não pode ser capacitado com uma metodologia de um clube profissional? Será que você não pode ser olhado por um olheiro, né? Eu tenho certeza que a única pessoa que não é decepcionada com isso sou eu, porque eu sempre joguei muito mal futebol. Eu também. Nunca tive expectativa de ser jogador profissional, então nunca fiquei frustrado. Mas o que eu conheço de gente que fala assim, eu só não tive oportunidade. A cognição e a coordenação motora, a gente nunca foi muito amigo, não. Eu também. Para mim, não é muito a minha praia. Então, eu falo que se me chamasse, acho que eu nem ia, porque... Eu sou daqueles que ficam se lamentando. Eu fui prejudicado. Tá vendo? O diretor, meu joelho, o joelho. Quando eu fui assinar o contrato profissional, meu joelho estourou. Tem sempre... Que eu falo que são as desculpas do botequim. Vamos falar um ponto aqui legal. A gente está falando muito do sucesso. Hoje são 90 e tantas unidades. Acabamos de falar aqui, 4 jogadores ali já, um no clube, 3 indo. Como é que foi o primeiro? Em algum momento vocês temeram? A gente está falando só de vitória, né? Vamos falar um pouquinho de... Em algum momento vocês temeram? Sempre souberam? Deu um nervosinho? Como é que foi o primeiro? Essa pergunta depois, como é que foi o primeiro contrato? Primeiro clube? Na verdade, assim... Primeira unidade. O que acontece? Eu acho que tem um ponto importante, é que talvez não seja a primeira unidade, né? Mas o primeiro clube. Então, realmente, para a gente foi uma quebra de paradigma, porque a gente já começou trabalhando com um clube grande, nesse modelo de licenciamento. Brigamos muito com o clube para ter acesso ao futebol profissional, porque todos os projetos até então eram ligados ao marketing, acho que boa parte ainda são, ou quase todos são. Brigamos para ter uma metodologia, trouxemos, né, um parceiro que é um sistema de gestão, que era uma quebra de paradigma, né? Obrigar o cara na... Não, eu só quero que ele pague a licença e depois ele... Não. Vamos trazer um parceiro que é um sistema de gestão que a gente vai colocar. A gente embarca a sua metodologia dentro desse sistema, a gente te ajuda a colocar isso dentro do sistema. O sistema de gestão é o Gênesis. É a Gênesis, que também é uma empresa de vocês. Isso. Do grupo. Do grupo, né? E
vamos trazer uma estruturação de um processo de uniforme, mas vamos trazer o uniforme de passeio, vamos trazer o casaco, vamos... Então, Camisa de torcedor. Então, foi uma quebra muito grande de paradigma e foi um pouco do que você falou, né? Com base na nossa experiência, a gente tinha muita certeza de que a gente estava no caminho certo, só que até a gente validar, era uma dúvida realmente. E você perguntou para a gente, pô, vocês têm medo? Cara, a gente tem medo o tempo todo e vai com medo mesmo. Porque a gente tinha medo de achar que ia saturar em 20, 30, 40 unidades. Não saturou. A gente achava que não dava para vender fora do Brasil, a gente já tem unidade em Orlando. E está negociando unidade na China, unidade em vários Eu vou chegar lá, países. uma pergunta. A gente achava, em algum momento, né, que o dono da unidade talvez não tivesse autonomia suficiente, né? Ele precisasse de um apoio. Agora, quanto eu tenho que ajudar ele, quanto ele tem que ir sozinho, será que isso vai para frente? Porque se ele não for para frente, a gente não vai para frente. Então, a gente tinha medo nisso também. E assim, cara, a gente só vai renovando esse processo, né? Então, o que acaba Cada dia acontecendo... surge um medo novo, E passa gente... um medo e surge outro novo. Exatamente, e a gente vai resolvendo. Eu estava vendo um podcast, foi ontem, ouvindo, estava na academia, estava ouvindo um podcast. E o Joel J falando, ele estava o Joel J, né, com o Bernardinho, aí ele falou assim, pô, Bernardinho, ele todo orgulhoso que ia dividir o palco com o Bernardinho, aí ele ali nos bastidores, ele, porra, 7 medalhas, hein? Porra, não sei quantos mundiais, porra. Agora tá mais fácil, né, Bernardinho? Ele falou assim, pô, agora tá mais difícil, agora eu sei menos. Quanto mais você avança, o desafio é maior, menos você sabe, e aumenta a responsabilidade, né, cara? Então, assim, vocês estão crescendo, qual é o medo agora? Eu vou entrar nisso. Agora vocês vão começar a internacionalizar a marca e o sistema. É um desafio novo. E até uma pergunta em termos de logística, porque por aqui vocês têm até como flutuar e viaja, conhece. Agora, lá fora, como é que é? Olhar o gado. Então, assim, primeira pergunta, tá fácil hoje ou não? E como é que é internacionalizar a marca? Tá. Cara, assim, eu tenho uma questão que eu fui me apropriando e trazendo para a minha vida e meio que catequizando as pessoas, que é a necessidade que você tem de desenhar processo e acompanhar a execução desses processos com uma melhoria contínua, né? Então, dentro da licença, eu e o Sidney, a gente converge muito nesse entendimento que tudo tem que ser manualizado, processualizado, tem que ter documentação de tudo, coisa que muitas vezes você negligencia ou simplesmente você não consegue fazer porque seus processos não são controláveis ou escaláveis. Eu trabalhei numa empresinha que, na verdade, o processo de venda era muito relacionado ao relacionamento dos sócios. Só que um dos sócios não era uma pessoa muito fácil de lidar. Então, ele deteriorava esses relacionamentos. Então, a empresa ela ficava meio que flutuando dentro de um ambiente de dificuldade de escala por falta de controle de processo e do entendimento de como isso pode ser feito. E aí, quando você inverte a lógica e passa a fazer o contrário, né, como eu consigo dissociar das minhas relações, não depender da relação dos sócios para poder vender? Você entende que você precisa ter um processo escalável e replicável. Você manualiza isso para poder crescer. A aplicabilidade disso quase que em qualquer ambiente externo passa a ser muito mais fácil. Então, assim, a unidade de Orlando funciona super bem. A gente tem uma interface assim, quase que diária com eles, com algumas questões, né, vamos dizer assim, de nacionalização. A gente deu muita sorte de ser um parceiro nota 1000. Mandar um abraço aí para o Leonardo, para o Marco. Então, são parceiraços nossos e acabam sendo pessoas de referência até para a expansão da rede lá fora, né? Então, o que acaba acontecendo se você souber muito bem o que você espera do parceiro, se você conseguir entregar aquilo que precisa ser feito, a chance do parceiro performar é muito alta, desde que isso venha embalado num modelo de processo. Então, como é que a aula vai ser feita, como é que é a envelopagem, eu preciso traduzir para o idioma local? Beleza, mas o manual de aplicação de logomarca é o mesmo lá e aqui. A agência que atende 90% da nossa rede hoje é a mesma que atende eles lá. Então, como a gente conseguiu construir algo muito estruturado, a logística não atrapalha em nada. A gente acaba não tendo problema logístico com relação a isso. E entra um ponto interessante, tá? Volto para o começo do podcast, quando eu falei que a licença é o Airbnb do ensino esportivo, né? Então, a gente realmente consegue ser uma empresa que conecta essas duas pontas, o empreendedor e a grande marca, através de um trabalho muito voltado para a processualização de procedimentos que permite a gente ter uma abrangência global com um escritório que fica em Juiz de Fora. E a gente hoje, dentro desse processo que o João colocou, tentativa, acerto, erro, tudo, e a gente conseguiu entender e mapear como é que os processos dentro da empresa teriam que ser criados, montados e estruturados, como o João falou. Então, hoje a gente tem um departamento
a empresa está dividida em 4 setores. A gente tem um departamento comercial, que é toda essa captação de lead, apresentação online, fechamento, assinatura e curso. Terminou o curso, na segunda-feira, pós-curso, a gente começa, todo mundo que fez o curso, passa para o setor de implantação. Que há 2 semanas atrás a gente entendeu que esse setor é o de implantação e também de encerramento. Esse setor tem que abrir e, caso tenha que fechar uma unidade, tem que passar por esse setor também. Foi dentro do processo de aprendizado, de reuniões internas e tudo mais que a gente entendeu isso. Então, passa para o setor de implantação. O que é o setor de implantação? É o setor que vai ajudar a pegar o licenciado pela mão e levar até a inauguração, com precificação, plano anual, semestral, trimestral, montagem do quadro de horários, qual categoria fica melhor em qual, capacidade máxima, break-even, onde é que tem que estar, enfim. A gente pega o cara, compra dos primeiros uniformes, dos kits, do layout mínimo que tem que ter na unidade, compra do material esportivo, tudo. Até a inauguração. Inaugurou, essa unidade passa para o setor de gestão continuada, que é onde a gente vai fazendo análise, se ele está indo bem, não está, performando e tudo mais. E a gente tem um 4º setor, que na verdade era 4º e 5º, que também ao longo do processo a gente entendeu que tem que ser um setor só, que é o setor de eventos e produtos. Por quê? Porque o evento também é um produto. Mas a gente tem produtos como o João falou, licenciamento, copo colecionável, caneleira, tudo com a marca do clube, do projeto, né? Não é do clube, com a marca tipo Academia de Futebol do Galo. Então a gente tem um setor de eventos e produtos. Esse setor de eventos e produtos, ele ao longo do ano inteiro, ele entrega um evento por mês para os licenciados ou para os licenciados e ou para os professores e ou para os pais e alunos. Então, como o João falou, a gente tem evento dia 31 de agosto, a gente está fazendo o evento de Dia dos Pais da Academia de Futebol do Galo. Então, vai estar o Léo Silva, o Leandro Donizete, dentro da Arena MRV, na área de assessoria, entrevista coletiva da Arena MRV, com aquele telão maravilhoso lá. Eles vão contar um pouco da história deles e, no final, vão entregar uma medalha lindíssima para os pais junto com os alunos e tirar foto. Então, esse é o evento que a gente faz para toda a rede, quem quiser, vagas limitadas e tudo mais. Além desse, a gente faz o estágio dos professores com a base, a gente faz o curso de integração da base com os donos de propriedades e professores dentro da Cidade do Galo. Então, esse setor é o setor que, ao longo do ano, desenvolve todos os eventos e linhas de produtos licenciados para cada clube dentro da marca que a gente tem. Então, assim, hoje a empresa é dividida dessa forma. Então, isso tudo também foi... Eu aprendi isso com o João, que quando a gente faz faculdade de Educação Física, a gente não aprende a empreender, né? A gente aprende a dar aula, posso falar de metodologia, captação de atleta e tudo mais. E o João brigava muito comigo. Cara, você tem que... É assim, assim, assim. E ao longo desse tempo todo que a gente está trabalhando junto, eu aprendi e não abro mão disso. Hoje, lá dentro, a gente uma vez por mês, a gente tem reunião com cada departamento para rever processos. E dentro desse rever processo, eu já dei alguns exemplos aqui, todo departamento tem um asteriscozinho que é departamento internacional. Então, a implementação, ela já sabe que se amanhã tiver uma outra unidade no exterior, a gente vai botar as melhores práticas que a gente fez em Orlando, porque a gente aprendeu com Orlando o que deu certo, o que deu errado. Gestão continuada também, asterisco, departamento internacional e por aí vai. Porque a gente tem essa possibilidade, isso está acontecendo e a gente também tem que se preparar para atender essa pessoa que está lá fora. E através desse processo contínuo de evolução, a gente consegue estar atendendo todos eles. Tá, João, você falou uma coisa há um tempo atrás que me chamou a atenção, que é mapear as variáveis. Não sei se o termo foi bem esse, mas foi uma coisa nessa linha, né? Mapear as variáveis. E queria que você falasse de novo sobre isso, porque isso é importante, porque você consegue prever crise e deixar numa velocidade de cruzeiro para que a coisa caminhe. Mas o que eu percebi na tua fala anterior, uma coisa que me chamou a atenção, foi o embrião. É como você falar, você é Leonardo, né? De Orlando. Isso, Leonardo e Marco Aurélio. Legal. O que eu percebi é que, para o pontapé inicial dar muito certo, o parceiro tem que ser um cara muito bom. O que eu acho legal? Um cara antenado, inteligente, que compreenda toda a essência e a natureza do business, do negócio. Ele tem uma cabeça... Quanto mais cabeça para isso ele tiver, o produto que vocês estão oferecendo, mais certo, mais resultado vai dar. Né? Com certeza. Na verdade, eu acho que assim, isso que você colocou é um ponto fundamental. Até porque não adianta eu achar que eu vou
atravessar a porta, né? A gente leva a pessoa até a porta e ela precisa abrir a porta e ela precisa atravessar a porta. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental, até para a gente entender que boas práticas que a gente compartilha, elas precisam ser validadas e serem utilizadas. Às vezes, as boas práticas que a gente traz não são práticas do futebol, tá? São práticas, às vezes, de marketing digital, são práticas de RH, são práticas de cobrança, são práticas jurídicas que a gente traz, né, de outros segmentos para o segmento do ensino esportivo. E aí o que acaba acontecendo é que se o empreendedor na ponta, né, não faz isso, a gente não consegue saber nem se funciona, porque ele simplesmente não aplica. E é um pouco do que eu estava falando também na outra pergunta, né? Quando você falou, e a pessoa que já tem unidade, que está virando bandeira, esse cara, às vezes, ele é mais difícil, cara, de dar certo, porque ele é reticente em relação a aplicar práticas que fogem daquela zona de conforto dele. Sim, sim. E aí, isso é muito Ele já é claro. apaixonado pelas ideias dele, pelas certezas dele. Exatamente. Aí vocês são novos, ele vai falar Por assim, isso, vou ver esse cara. e por isso que tem o curso. E aí, quando acaba o curso, o que acontece? As pessoas acabam tendo muitas dessas práticas e crenças desconstruídas por ver na prática, né, tudo aquilo que a gente está fazendo e entender. Porque acho que as pessoas também não sabem o que querem até você mostrar para elas, né? E a mente, depois que ela se expande, é difícil ela voltar para o tamanho original. E aí, quando você tem a oportunidade de conversar, por isso que todo mundo é obrigado, né? Mas é obrigado mesmo. É obrigado mesmo. A fazer o curso. Senão não abre. Senão não abre, tá? De formação. Ele já é avisado. Se você não fizer o curso de formação, você não abre a Pode unidade. ser o bambambam, tem que Pode, não fazer. adianta, pode ser um cara famoso E no aí mercado, você Dani, fica- tem que Não, fazer. e isso acontece. De E liga o conselheiro benemérito. que liga lá, benemérito, o que tem aqui que eu queria abrir, mas Essa só palhaçada. já sabe tudo, ele Eu vou ter pode que abrir. fazer curso. E- Aí mas, o pessoal não... mas a nossa resposta é sempre a mesma. Eu falo, meu amigo, olha só, assim como você, eu defendo as políticas do clube. Isso aqui é uma política do clube definida para esse projeto. Você não é conselheiro, benemérito, enfim, não interessa o que você é. Você não acha que tem eu que ter tenho ordem, certeza tem que- que você quer respeitar as políticas do clube, assim como a gente, não é verdade? Então vamos fazer de acordo com a política do clube? Vamos. Se você acha que isso está errado, cara, propõe internamente aí, já que você manda em tudo aí. Aí você propõe internamente para mudar isso aí, mas por enquanto é como a gente está fazendo. E o clube vê muito valor nisso também, cara, porque é a hora que você consegue ter a interação, as pessoas conseguem entender, a gente fazer o estudo de caso, mostrar na prática o que está acontecendo, que eu acho que assim é o fundamental. E hoje, tá, até para a gente já ir caminhando para o encerramento, eu acho que o grande diferencial foi o que você falou, entrar num negócio leve, onde eu não preciso ter um investimento significativo, que eu tenho uma capacidade grande de multiplicar, que eu tenho receita recorrente, que eu não tenho custo de estoque, que eu não tenho uma necessidade extrema de ponto, que eu tenho uma exclusividade regional, Material não estraga, né? comida não apodrece. Pelo contrário, ele pode até se desenvolver tanto esse material que vai virar um jogador que você ainda ganha mais dinheiro. Sim, ainda tem esse Então, outro o material ele ainda pode se desenvolver sozinho. E eu acho que esse seria o grande diferencial que leva tanto, né, a nosso negócio ao sucesso através desses parceiros. E o que eu acho que é muito legal, cara, assim, que eu nunca vi isso no McDonald's, no Bob's, em lugar nenhum. Eu nunca vi os CEOs tão preocupados, né, os fundadores, tão preocupados com o sucesso de quem está lá na ponta na operação. E isso é uma coisa que a gente tem muita preocupação. A frase que a gente tem na licença é: nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Então, eu acho que essa é a nossa perspectiva, né, principal como business, que leva ao sucesso de todos os envolvidos. Então, a gente tem uma preocupação muito grande. E até, virando o crachá aqui, né, falando de uma grande rede, sem precisar citar nome, que tinha anunciado um número X de unidades, né, e a gente foi fazer um estudo e conversou com algumas pessoas, e falou assim, não, essa rede ela abriu esse número de unidades, porque muitas fecharam e eles não noticiam que fechou. E o segundo ponto é que se você perguntar para ele onde estão todas as unidades, eles não sabem nem onde estão todas as unidades, porque abre, fecha, tem uma ali, eles não têm controle, não tem nenhuma interação. Então, o que acaba acontecendo também é isso. E aí a gente vê, né, esses como os nossos adversários, entre aspas, né, no mercado, aí a gente entende o nosso sucesso e a dificuldade deles estarem se mantendo. E a outra frase que a gente usa muito dentro da empresa, que tem a ver com isso tudo que a gente falou aqui hoje, é que quanto mais informação, menos imaginação. Então, o licenciado ele vem para cá e a gente Perfeito. quer saber de alguma coisa, liga, pergunta. A gente vai passar informação. Se a gente método, não souber, a gente vai método. buscar. Se a gente não souber, a gente vai tentar melhorar. E, Para assim, não né, deixar... e a chance do problema ser o mesmo problema? Preciso de professor. Meu professor não aparece. Eu tenho problema de inadimplência, eu tenho problema de retenção, eu tenho problema de adquirir o aluno, eu tenho problema de negociar o campo, eu tenho problema de montagem de aula, eu tenho problema de número de alunos por aula, eu tenho problema de produtividade de campo. Aí já tem resposta para tudo. E a gente está Já criando... está mapeado suas variáveis, né? Mapeamento das variáveis. E a gente agora está criando o curso de formação de professor para a escola de esporte. É um que curso legal. para o professor. Que legal. Então, a gente vai fazer um curso online. O parceiro desse curso com a gente hoje,
com a License, a gente já fechou o Gibson Praça, que hoje ele é o coordenador metodológico do Atlético Mineiro. A gente está desenhando esse curso, por quê? Porque a gente também quer capacitar o professor para entender, não é só metodologia, mas é a postura dele dentro de uma escola de esporte, né? Então, a gente quer capacitar. Então, quem fizer o curso, né, tiver capacitado, ele vai entrar numa grade também de localidade, que, de repente, um licenciado precisa de um professor, a gente já vai estar plugando esse professor com essa unidade, um professor que foi capacitado por nós também. Não só o licenciado vai ser capacitado, mas a gente vai abrir esse curso para os professores. Os professores da rede vão receber esse curso gratuito. A gente vai dar, quem já faz parte, quem já está trabalhando na rede. Quem não estiver trabalhando na rede vai pagar e vai entrar nesse banco de trabalho para a gente poder estar. Porque a gente se preocupa até com isso. A qualidade do professor lá, o professor entender esse projeto, né? A gente brinca lá no curso, quando a gente começa a falar dessa parte do professor, que o dono da unidade, né, ele investe no campo, na grama sintética, na licença, no uniforme, não sei o quê, e daqui a pouco chega o professor lá, que ele se sente que ele é a mistura do Mourinho, do Guardiola e do Tite, que ele sabe tudo, e aqui quem vai dar aula sou eu do meu jeito. Aqui não, meu filho. Quer trabalhar aqui? Aqui você vai seguir a metodologia do clube. Você vai aplicar a metodologia do clube. Porque o dono da unidade ele não pode ficar refém do professor. A gente vê muito isso no mercado. Eu não posso. O professor entra sem botar R$1 e vira sócio do cara, né? Porque ele tem medo, ele montou um negócio que ele tem medo que o professor vá embora e leve os alunos. Aí é o que eu falo, vai lá e monta a escolinha do Sidão. E aí você cria a tua rede do Sidão e conecta. Então, hoje, para trabalhar dentro das bandeiras que a gente tem dos clubes, o professor também tem que entender qual é o papel dele. Olha, estamos chegando ao fim, chegamos ao fim, e eu quero deixar um espaço aqui para vocês pedirem para as pessoas seguirem vocês nas redes pessoais, nas redes da Gênesis, também da License, enfim, para dar um recado para vocês. Se faltou alguma informação que vocês falem, eu acho que o papo foi produtivo, foi esclarecedor, né? Colocamos aqui muita consciência para quem quer empreender nesse ramo, vendo essa oportunidade. Pô, tudo mastigado, gente. Pô, moleza, molinho, como se diria. Arrasta para cima. Então, aproveitando aqui para falar um pouquinho aqui desse fechamento, vender um pouco o nosso peixe e também deixar um recado, né? Quem quiser, me segue lá, @João Tuma, no Instagram, como eu já tinha falado. Me adiciona no LinkedIn. Vamos também ficar atento às redes sociais da License, porque eu acho que tudo começa por aí, né? @License. @License Esporte. Esporte, tá? esporte com E, tá? Não é esporte, não, é esportes. Academia... License com I, esportes. Né? Isso, @Academia de Futebol do Galo, @Botafogo Academy, @Academia de Futebol do Leão também no Instagram. Quem quiser seguir aí nossas redes e conhecer um pouco do trabalho que é feito para todas essas bandeiras. E esse é o recado que eu queria dar, né? Eu acho que assim, não precisa se jogar pela janela, né? Bota o pezinho na água, vê como é que são as coisas, vê um pouquinho de como é que é a dinâmica das unidades, segue a gente na rede social, manda suas dúvidas na caixinha de pergunta que a gente está abrindo o tempo todo, participa de um curso que a gente tenha, entendeu? Gere networking dentro da área, conheça as pessoas. Então, para quem está começando a querer pensar nisso, vai lá ouvir o nosso podcast. É isso que eu ia falar. Pede para o pessoal a gente seguir o podcast de vocês. Seguir o nosso canal no YouTube. License Esporte também, License Esporte no YouTube. Lá a gente tem conteúdo, né? Só voltado para a gestão de escola de esporte. Então, a gente tem lá um juiz falando de aspectos legais, eu tenho um podcast muito legal lá, um episódio muito legal falando de marketing, aí a gente fala de montagem de aula, a gente fala de financeiro, a gente fala de muita coisa. Então, acho que é super bacana você começar, né, se munindo dessas informações, até para saber o que ter dúvida, que às vezes é tão novo, né, que é legal você começar a ter esse tipo de informação. E o segundo ponto é que eu sei que tem gente que já está mais avançada, né? Tem gente que já quer, que está pensando em abrir, que de repente tem um campo, que não vou. E aí o que eu digo para você? Primeiro, é que a exclusividade regional é algo muito sério. Então hoje eu fico brincando, é mais fácil a gente vender na China do que a gente vender em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte já está tudo saturado do Atlético Mineiro, a gente já tem escolas espalhadas ali pela Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, praticamente em toda a região ali. Então, se você tem interesse, né, já se movimenta para garantir a exclusividade de uma bandeira dentro da sua localidade, porque a gente sabe que tem algumas localidades que são mais privilegiadas do que outras. A gente anunciou, né, tem 3 meses o projeto do Botafogo, tem 4 ou 5 meses o projeto do Vitória, então é tudo muito recente, então tem muita oportunidade de lugar ainda, principalmente nesses 2 clubes que ainda não têm a exclusividade regional. Eu sugiro que você
que realmente está pensando em fazer, que adquira o seu lugar, porque, mas depois... Não. Cara, não, e isso é uma questão, sim, que acontece o tempo todo. Eu quero esse lugar. Cara, mas esse lugar não está mais disponível porque a gente já tem uma unidade lá. E o segundo ponto, depois disso, né, é você saber aonde você está construindo o seu castelo, né, para não construir ele sobre areia. O que eu digo de fazer sobre areia? Cara, não abra com horário reduzido em campo alugado, se você não tiver um contrato muito bem feito com o campo, se você não souber muito bem o que você está negociando. Porque as pessoas ficam com medo de não gerar demanda, que nem ele falou, vou ter 20, vou ter 30, daqui a pouco você não consegue ter 200, porque você não tem horário de campo para isso. E você já fez o ponto, já aprendeu a adquirir o aluno ali, e depois você vai ter uma dor de cabeça. Então, hoje, é mais complicado, né, na minha visão, você sair de uma situação dessa do que você ter um campo e precisar trazer gente. A gente tem soluções para adquirir alunos, aquilo que a gente falou, da recomendação, da lista VIP, do tráfego pago. A gente já tem know-how para isso. Agora, o que a gente ainda não tem know-how, mas a gente avisa muito antes, cara, pensa bem aonde você está montando, porque pelo número de alunos por aula, por hora aula, para o campo que você vai colocar, você vai atingir um faturamento máximo de X. Você tem certeza disso? Então, acho que essa seria a minha mensagem final. Bom, Wilton, cara, só te agradecer. Acho que foi maravilhoso, o papo foi muito bom. A gente está disponível aí para quem quiser tirar dúvida, procurar a gente nas redes sociais. O João já passou tudo aí. Enfim, queria agradecer ao Multistúdios também por estar... Esse espaço aqui ficou maravilhoso aqui no Parque Shop, cara, sensacional. Agradecer você. Eu vi o Só Resenha começando, né? Eu vou fazer aqui um agradecimento especial, cara, que eu não fiz. O Só Resenha hoje existe por causa do Sidney. Não por causa de mim não, tá maluco? Para com isso. Ele tinha um podcast lá atrás e foi até quando a gente retomou o contato. Foi, depois de muitos anos. Cara, eu quero fazer um podcast e tal, eu vi que você tá fazendo, que era o Segredos da Bola, que a gente estava fazendo junto. Aí eu, me ajuda. Ele eu parecia um mala, e eu com uma paciência, ele, você tem que pensar nisso. E aí foi me dando todas as dicas, tem que criar um canal, YouTube, estúdio, foi me dando todas as dicas, eu fui fazendo. Aí eu falei, montei, cara, mas eu vou fazer online, não consegui fazer em estúdio, fazer online. Ele, tu tá pronto? Eu falei, acho que eu tô. Então vamos fazer, grava um piloto. Eu falei, mas eu não sei nem. Grava um piloto, eu vou fazer contigo. Aí ele me intimou. Aí eu botei meu sobrinho, o Pedro. Foi. E o 01 do resenha com ele. Legal. Então tá voltando aqui, tu veio para obrigar tu. Não, tua casa, eu porque, só assim, tenho te agradecer. Porque talvez eu ficasse enrolando para fazer, né? Mas eu tenho que ter um convidado. Eu falei, caralho, tu conhece todo mundo, cara. Tu tá nesse meio há quanto tempo? Você tá maluco, cara? Vai, vambora, assim, vambora. Tá pensando que ia fazer um piloto? Eu vou fazer contigo. Eu faço. Aí Pedro, chamei meu sobrinho que mora nos Estados Unidos, mora mais. Pedro, tu faz comigo lá? Eu, com medo, inseguro. Durou 2 horas de blau, não cortamos nada, ficou maneiro, ficou legal pra caramba. Então, assim, por causa dele que a coisa andou, né? Eu te ver hoje aqui nessa estrutura, nesse espaço maravilhoso, cara, você tá de parabéns, você merece, é teu mérito, é teu conhecimento, obrigado, é a tua luta. A gente, como empreendedor, velho, a gente sabe dar valor a cada gota de suor que sai da nossa testa. Eu falo que a cada cabelo branco que eu tenho, né? Já tenho quase todos, né? Agora tá difícil. Tá faltando pouco. Mas, assim, a gente sabe, né, das dificuldades. Então, a gente entende mais profundamente as dores e, principalmente, quando a gente vê o sucesso, cara, a gente fica muito feliz. Cara, você tá de parabéns mesmo. O canal tá super indo bem, viralizando um monte de cortes aí e tudo mais. Então, cara, queria te agradecer pelo espaço, por você ter convidado a gente. Pessoal, como eu falei, do Multistúdio, cara, parabéns pelo projeto. Cara, e é isso. Estamos aqui, sempre que precisar, é só chamar a gente. E a gente pode até fazer outros, a gente está sempre conversando fora, né? A gente pode fazer outros pensando em... eu vou estar no Rio, porque o Cid mora faz bate-volta, mora em Juiz de Fora. Eu vou estar no Rio e o fulano de tal vai estar aí, que é um cara que tem a ver com esse mercado, com esse business. A gente pode voltar aqui, tem uma cadeira sobrando. E a gente bate esse papo aqui, porque eu gosto de falar, quero aprender. Sim. Aprendi muito hoje aqui. Na verdade, eu acho que o que seria legal, até mais ou menos nesse bate-bola que a gente está tendo aqui, até para dar uma continuidade, é você trazer um dono de unidade para ele falar um pouquinho, trazer um cara da agência de marketing para falar um pouquinho dessa troca que a gente tem, que eu acho que é uma troca assim, bacana. Avança. E convidar, e já deixar o convite aqui para o Wilton ir lá no nosso canal da Licença Esporte, me convida. falar de comunicação, falar de... né, posicionamento. As possibilidades que uma unidade tem de se posicionar em rádio, em programas, em jornais, em revista, que é muito a tua praia, a tua área, como se posicionar, como se comunicar, né? Então, assim,
a importância de um bom release. Isso tudo tem a ver com o nosso projeto também. Então, a gente vai marcar para você ir lá, para você estar falando com a gente lá. Só chamar. Fechado. Já fui, só chamar. Então tá, Beleza? obrigado, irmão. Obrigado Obrigado mesmo. mesmo. Valeu. Então, tá, então para você, gostou do papo? Ó, curte, compartilha, deixa o like, ative as notificações, tá? Para você estar sempre sendo informado aí quando vier programas novos. E também siga a gente lá no Instagram, que é o @soresenhapodcast, porque lá você vê os cortes. Gostou? Vem aqui pro canal, tá legal? Esse foi mais um Só Resenha. Muito obrigado, até o próximo e fui!